profeta Eliano, a Dani e o Lucas, que é da Copenhague, que ofertaram também, a Jaque e o Carlinho, da Cia da Limpeza, a Ana Rocha, que é a dona da Carmen Steffens, a Beatriz e o Wellington, os avessos, do Spa Bufor, o Braz e a Silvaninha também, nossos diáconos queridos, ofertaram, a Ana Lúcia com a sua família, seu Luiz, glória a Deus, a Cláudia do escritório de contabilidade, Francisco Reis, Gustavo Penha, a pastora Cláudia, o pastor André Mendonça, a Renata e o Paulo também, glória a Deus, obrigado, a Cárita, Rinaldo, meu mestre, a Janaína Marcondes, pastor Elias e pastora Cléo, Lucas Pacheco, a Jaqueline Ladário também ofertou, a Sueli e o Cezinha ofertaram também para que esse congresso continuasse, a Karina Trintino, a Ana e o Ezequiel Prachedes, a Amanda Bezerra, a Marisa e o Cláudio. Se eu esqueci alguém, depois vocês me lembram ali, mas eu acredito que eu falei todo mundo. Amém? Muito obrigado, que Deus multiplique na vida de vocês 100 vezes mais, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, meu Deus. Obrigado, Pai, por esse privilégio, Deus, onde nós podemos ouvir e aprender mais do Senhor, Pai. Nós sabemos, Deus, que o Senhor quer falar conosco e nós nos dispusamos, Deus, para ouvir, para aprender, para de fato a servir no Teu reino, Pai, a cumprir, Pai, o Teu evangelho, Deus. É por isso que nós estamos aqui, meu Pai. Abençoe cada um, Deus, que se dispôs a estar aqui ouvindo, aprendendo, se enchendo, se alimentando. Aqueles que estão vindo, meu Deus, que o Senhor cubra cada um de uma forma especial e sobrenatural. Derrama das suas bênçãos, Pai. Obrigado pelo ministério de louvor que também, Pai, se dispôs a estar aqui, Deus, glorificando o Teu santo nome. Abençoa eles, Pai. Use eles de uma forma especial e sobrenatural. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, queridos. Boa tarde, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida neste dia. Grandes coisas Ele tem para nós, amém? Quem tem o chamado aí de servir o Senhor? Então vamos louvar a Ele? Glória a Deus. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado, eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a nos proteger. Sentimos o Senhor aqui, Pai. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no
ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Eu sei que Deus... Eu quero ouvir vocês. Eu tenho um chamado, jamais. Eu tenho um chamado, o evangelho. Eu fui escolhido no ventre. Eu sei que Deus... Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Glória a Deus por isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar uma canção, ela chama Ser Reconhecido. Nada melhor do que quando estamos na presença do Senhor, servindo a Ele, oferecendo a Ele a nossa adoração, a nossa vida como adoração, louvando e engrandecendo o nome dEle. E Ele, lá dos céus, Ele olha para um coração quebrantado, um coração contrito, um coração de servo. Como isso é precioso. E glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela vida da igreja do Senhor nessa terra. Amém, queridos? Aleluia. Louve ao Senhor nessa tarde como um verdadeiro adorador. Amém? Quero me apresentar a Ti, ó Deus, Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração, Senhor. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou
marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Nos separou, nos marcou no seu altar para ser. Declare o Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz Sincera de um adorador. me separou, me marcou No seu altar para Quero ouvir a igreja. servir. O Senhor conhece os que são seus, sincera de um, me separou, me marcou. Declare mais uma vez. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Deus. Graças nós te damos, Pai, pelo renovo e pela restauração de todos os dias. Mas eu creio que Deus nessa tarde tem um renovo especial para a tua vida, uma restauração. Uma restauração no seu ministério, uma restauração dentro de você, de dentro para fora. O Senhor tem algo especial para nós. Esse encontro Ele marcou com você nessa tarde. E essa canção ela fala: talvez eu ainda seja um odre velho que acumula tantas coisas. Talvez a poeira tenha me encoberto, me escondido do teu olhar. Então faz outra vez, como foi da primeira vez. Que a chama do primeiro amor reacende o teu coração nesta tarde, nesta noite. Quantas coisas o Senhor tem para nós. Existe uma mesa posta dos céus para nós nesta tarde. Uma mesa posta dos céus nesta noite. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tem grandes coisas para as nossas vidas. Amém, queridos? Que todo desânimo vai embora em nome de Jesus. Que toda tristeza vai embora em nome de Jesus. Que toda mágoa vai embora em nome de Jesus. Porque você será cheio do vinho novo do Senhor. Amém? Glória a Deus. Talvez eu ainda seja um odre velho que acumula tantas coisas. Talvez a poeira tenha me encoberto, me escondido do teu olhar. Então faz outra vez, como foi da primeira vez. O que era velho, novo se tornará. Então faz outra vez, como foi da primeira vez.
fique à vontade para em mim derramar até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar o teu vinho novo. Talvez eu ainda seja um odre velho que acumula tantas coisas. Talvez a poeira tenha encoberto e escondido do teu olhar. Então faz outra vez, como foi da primeira vez. O que era velho, novo se tornará. Então faz outra vez, como foi da primeira vez. O que era velho, novo se tornará. Fica à vontade para em mim derramar até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar o teu vinho novo. Fique à vontade, Deus. Fica à vontade. Derrama sobre a tua igreja, Deus. Derrama sobre os nossos corações. Mais do teu querer, mais do teu poder, mais da tua unção. Até transbordar, Pois tenho sede, quero experimentar o teu vinho novo. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu provei. Aleluia, declare isso. eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu provei do teu novo vinho. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu provei do teu novo vinho. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu provei do teu novo vinho. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo. Declare. Depois que eu provei do teu novo vinho. eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo Depois que eu provei do teu novo vinho. Fique à vontade. Você pode erguer suas mãos e derrama e cantar isso. Derrama em mim, Senhor, até transbordar. até transbordar. Declare. Pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo. Aleluia.
servir, que eu seja sal da terra e luz do mundo, que eu te obedeça, Senhor, como tu queres. Fique à vontade para em mim derramar, até transbordar, pois tenho sede, quero experimentar do teu vinho novo, do teu vinho novo. Jesus, te adoramos, Senhor. Amamos estar na tua presença, Deus. Te desejamos, Pai. Te queremos mais que apenas cumprir protocolos, Deus. Nós queremos te servir conforme a tua vontade estabelecida aqui. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu provei do teu novo vinho. Eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo depois que eu provei da tua presença santa, Jesus, Jesus, Jesus. Te adoramos, Pai. Jesus, você pode dizer o nome dele? Jesus, Jesus. Aleluia. Aplauda Jesus nesta tarde. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. A presença do Senhor é real neste lugar. Nós te desejamos, Pai. Queremos mais do Senhor. Deus me chamou para tudo abandonar. Me convidou para nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Declare: Deus me chamou. Deus me chamou, Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou, me convidou, me convidou pra nele confiar.
Santo de Deus, vem, Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, ó, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom, pra sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom, tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Declare: tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás. Essa é a promessa de Deus para a tua igreja. Ele estará conosco até os confins da terra. Ele estará conosco até o último dia. Aleluia! Te adoramos, Pai. Tu não me deixarás, tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom. Aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, Jesus, para sempre estarás. Nós te amamos, Senhor. Obrigada, Jesus. Entregamos tudo o que temos e somos diante do Senhor, porque o Senhor é digno. Aleluia! Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, antes da gente dar sequência, pode se assentar. Nós vamos ter uma ministração agora com as meninas da dança. Mas antes dessa ministração inicial, gostaria de falar algumas coisas. Assim como o Nicolas agradeceu no início, eu quero estender também a minha gratidão
aos pastores, aqueles que estão aqui nos servindo na tarde de hoje, pessoal da mídia, pessoal do louvor, Ministério de Dança. A nossa gratidão a vocês por estarem aqui nos servindo, por estarem aqui realmente dispostos para que esse dia seja um dia ainda especial. Eu quero que você cutuque quem está do teu lado e fale para a pessoa assim: tudo é como você se comporta. Fale isso. E como você tem se comportado na mesa do Senhor? Deixa eu te lembrar algo. Às vezes, assim como essa música que nós ouvimos e cantamos aqui, que é a música Vinho Novo, que foi através dela que veio o tema desse seminário. Às vezes, nós parecemos odre velhos e a gente acumula tanta coisa. E às vezes, a poeira nos encobre. E aí, quando a gente tem um momento lindo e importante, especial como esse, a gente não sabe se comportar na mesa. Deixa eu te contar algo. Fala para quem está do teu lado: você é filho. Você é filho. E hoje você está sentado na mesa. Hoje não é o seu dia de servir a mesa. Deixa eu te lembrar isso. Hoje você está aqui para ser filho, para sentar na mesa e para esquecer as outras coisas. Porque nós que temos um ministério tão ativo na obra, tão ativo dentro da igreja, é nosso chegar e já começar a olhar se uma cadeira está arrumada, se não está, se está faltando coisa, se não está, se tem gente precisando de alguma coisa, se não está. Mas deixa eu te falar algo. Se desligue disso. Se comporte na mesa. Se comporte como um filho na mesa. Esquece tudo que está na nossa volta. O que está na nossa volta, tem outros filhos aqui que estão cuidando para nós hoje, amém? Então eu quero que você se conecte com o que Deus tem para você no dia de hoje. Esse seminário, ele nasceu no nosso coração há 3 anos atrás. E eu falei para o Nicolas hoje, vindo para cá, eu falei: Deus, como o Senhor é fiel. Porque na data de hoje está acontecendo exatamente como nós idealizamos. Nós queríamos muito que fosse com o pastor Guto e a pastora Bárbara. Deus sabe disso. Através de uma ministração que um dia o pastor Guto veio aqui, deu numa reunião de presbitério, e nós ficamos impactados. Nós falamos: Deus, nós queremos isso. Fizemos a primeira edição em 2023, a segunda edição em 2024 na cidade de Monte Aprazível, e nós estamos na 3ª edição para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora nós vamos ter uma ministração do Ministério de Dança. E por que eu fiz questão dessa ministração? Para quem não sabe, antes de eu servir no Ministério de Diaconato, eu servi durante muitos anos no Ministério de Dança. E era um conflito muito grande para mim. Servir na dança, servir no diaconato, fazer 2 coisas ao mesmo tempo. E eu sei que tem muitos aqui que servem no diaconato e servem na rede de crianças, servem no diaconato e servem em outras redes. Só que chegou um momento em que eu tive que escolher. E eu não me via deixando a dança. Deus sabe que eu não me via. Até que um dia Deus me confirmou através de um sonho. No dia eu compartilhei com o pastor Leonardo, compartilhei com a pastora Josi. E foi difícil, um conflito. E a Josi falou assim para mim: eu só vou aceitar você sair, porque você está indo para outro ministério servir por inteiro. Porque se fosse assim eu não ia abrir mão. E eu fiquei muito realizada. E depois disso, dessa decisão que eu tomei, eu pude ajudar o Nicolas, eu pude servir ao lado do meu esposo. Pude poder conseguir conciliar tantas coisas com tanta gente. O ministério inicialmente tinha algumas pessoas e hoje nós completamos aqui mais de 45 pessoas servindo só aqui na sede. E aqui nesse congresso hoje nós temos 140 pessoas que servem. E todas as vezes a gente se preocupava, falava: Deus, nós precisamos fazer algo direcionado para o nosso ministério. Porque é tantas coisas que a gente recebe da intercessão, recebe da rede de casais, recebe da rede de homens, da rede de mulheres. Mas e para nós? Só para nós. Era um desejo do nosso coração. Então, em nome de Jesus, que na tarde de hoje, e no se estender da noite, não vá embora, fique até o final.
Porque o vinho novo, ele vem no final, acredite nisso. Nós temos ato profético, nós temos muitas coisas ainda pela frente. Então, que você fique firme até o final, para que você receba desse vinho novo do começo ao fim, amém? Então, agora vamos participar da ministração da dança. Bastidores de um chamado, no íntimo, em um quarto fechado, tem um ministério de joelhos, pedindo a Deus pra aliviar o peso. Por trás dos bastidores de um chamado, não vejo Paulo sendo coroado, mas vejo Paulo sendo apedrejado, eternizando em cartas um legado. O chamado pode te custar a vida, mas a sua garantia é a coroa de justiça. Tudo aqui é temporário, maior que fama e aplausos, mas será a glória eterna de quem resistiu e carregou a cruz. Vai cantando, vai pregando, sua recompensa ela não vem dos homens, mas vem de Deus que está te contemplando, mesmo chorando. Continue adorando. Quando finalizar o bom combate e guardar a fé, tem glória no céu te esperando. Custar a vida, mas a sua garantia é a coroa de justiça. Tudo aqui é temporário, maior que fama e aplausos, mas será a glória eterna de quem existiu e carregou a cruz. E vai cantando, ela não vem dos homens, mas vem de Deus que está te contemplando, mesmo chorando. Continue adorando. Quando finalizar o bom combate e guardar a fé, tem glória no céu te esperando. Quem te chamou está te sustentando, seu ministério está frutificando. Tem glória no céu te esperando, tem glória no céu te esperando. Seu galardão Deus está preparando, mas vive intensamente o teu chamado. Tem glória no céu. Quem te chamou está te sustentando, seu ministério está frutificando. Tem glória no céu te esperando, tem glória no céu. Alabaixa, alabaixa, mais viva. Tem glória no céu te esperando, tem glória no céu. Mas vai cantando, vai pregando, sua recompensa ela não vem dos homens, mas vem de Deus.
mais que um galardão, eu quero ver Ele. Mais que aplausos humanos, eu quero Ele. O céu só é o céu porque tem Ele. E é pra lá que eu vou. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, viu, queridas? Eita, tá forte aqui? Glória a Deus. Queria chamar o pastor Leonardo aqui, pastor Guto, pastora Bárbara, por favor. Quero chamar também a Cris, os apóstolos, vem cá também. Vamos orar por esse casal, abençoar. Glória a Deus. Que a casa sempre abre para nós aprender, receber mais e mais de Deus, em nome de Jesus. A Aline falou a respeito do vinho novo, que o vinho novo vem no final, não é? Não sei se vocês lembram da passagem, o primeiro milagre de Jesus, que ele transformou a água em vinho, e aí o mestre de cerimônias lá, ele provou o vinho que Jesus tinha transformado, e ele chegou para o noivo e falou assim: você é doido? Todo mundo serve primeiro o bom vinho, depois serve o vinho de inferior qualidade, mas vocês guardaram o vinho de excelente qualidade para o final, e é justamente o que vai acontecer hoje aqui, amém? Então aguenta firme em nome de Jesus. Quero falar rapidamente. É uma honra muito grande, conheço o Guta e a Bárbara de 20 anos atrás, mais ou menos. E eles têm sido uma bênção. E eu estava falando com eles ali dentro daquela salinha. Muitas vezes, nós nascemos dentro de uma igreja, nos convertemos aqui e pegamos o costume, as tradições, né, a cultura do diaconato, do serviço, que está implantado nessa igreja, e a gente acaba desenvolvendo aquele serviço de acordo com aquilo que a gente aprendeu, mas nem sempre aquilo que a gente aprendeu é saudável, nem sempre aquilo que a gente aprendeu é o correto, é o ideal, é o bíblico, né? E o Guto e a Bárbara, eles têm viajado o Brasil inteiro, ministrando, conhecendo igrejas, e eles extraíram das igrejas que funcionam aquilo que dá certo. Eles são profundos conhecedores da Bíblia, eles caminham lado a lado com o apóstolo Géser, com a apóstola Maricleide. Então são pessoas do mais alto gabarito para estar alinhando o serviço diaconal naquilo que precisa ser alinhado. Então deixa eu te pedir uma coisa, querido. Existe o solo rochoso, existe o à beira do caminho, existe o entre os espinhos, mas existe um solo fértil, amém? Que o teu coração seja um solo fértil. Você precisa estar aberto a transformações, a mudanças, porque se o teu coração estiver fechado, acabou. Não adianta nada a semente ser a semente mais pura, mais ágape, mais celestial do mundo. Se o teu coração for duro, não vai germinar. Então nós precisamos de corações quebrantados e dispostos a serem transformados por aquele que pode todas as coisas, Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um glória a Deus? Amém. O apóstolo Mauri quer falar também. Amados, lá no Bambu, em Junqueirópolis, perto do Paraná, nós estávamos reunidos com 400 pastores. E de repente um deles, um preletor, falou um negócio interessante. Falou: todos nós queremos servir a Deus. E logicamente os senhores estão aqui para servir a Deus. Mas ele falou assim: mas será que a gente vai levar um cafezinho para Deus, para servi-lo? Será que nós vamos tomar conta do carro de Deus? Afinal de contas, como é que a gente faz para servir a Deus? Porque ele não precisa de nada.
E ele falou assim, olha, o que Deus quer é que a gente faça aos outros. O que fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizestes. Então, amados, eu estava sentado ali há 5 minutos atrás, e uma mulher sábia passou ali perto de mim. Ela faz uma torta de banana maravilhosa. Os de Barreto sabem, Josefina. Josefina passou perto de mim e falou assim, ó, a igreja, toda igreja precisa de Marta e de Maria. Porque ela estava trabalhando, ela foi desde as 2 horas, ela e mais 5 ou 6 estão fazendo lanche aí para vocês. E nós temos uma equipe maravilhosa e vocês fazem parte dessa equipe. Então eu comecei a pensar, porque ela falou, nós precisamos de Marta e Maria. E você está lembrado que lá naquela casa, Jesus pregando, na casa de Marta e Maria, casa lotada, Maria aos pés do Senhor, alegre, feliz, recebendo tudo de Jesus, e Marta trabalhando, fazendo, pondo cadeira para um, recepcionando o outro, chega mais para lá você, dá espaço aqui que o cara está na janela, e desse jeito. Mas na verdade, a Josefina tem razão. Nós precisamos ser Maria com a essência de Marta. Se você preferir, nós precisamos ser Marta com a essência de Maria. E sabe o que vocês vieram fazer aqui? Aprender a ser Marta e Maria ao mesmo tempo. Essa é a finalidade. E com certeza, conforme o pastor Leonardo disse sabiamente, este casal, eles têm tudo já preparado para nos fazer um vinho novo. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Eu queria que você virasse para o teu lado e falasse, você é Marta e Maria ao mesmo tempo. Deu o relógio lá. Vem cá os dois. Estenda tua mão para cá, querido. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Deus, pela disposição, pelo amor, pela disponibilidade do Guto e da Bárbara de estarem aqui conosco, Deus, compartilhando da tua palavra, de tudo aquilo que eles experimentaram, viveram nesses anos, Pai. Em nome de Jesus, gratidão é a palavra do nosso coração. Mas em nome de Jesus, Senhor Deus, que através da boca deles possa sair palavras vivas, possa sair labaredas, fogo, em nome de Jesus, Deus, que essas palavras que saiam da boca deles possam atingir os nossos corações, a nossa mente, o nosso espírito, que nós possamos, através do Espírito Santo de Deus, ser transformados para o louvor da tua glória, Pai. E agora nós colocamos a nossa mente, o nosso entendimento diante do teu altar. Nós abrimos o nosso coração, Deus, declaramos caído por terra toda resistência, caído por terra toda religiosidade, todo espírito de tradicionalismo caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito demoníaco que queira atrapalhar o fluir de Deus neste lugar, nós cancelamos, amarramos e amordaçamos agora, na autoridade do nome de Jesus, e decretamos um ambiente de glória, o ambiente do poder, da fumaça, da presença santa, daquele que era, que é e que há de vir, em nome de Jesus, Deus. Amém, e graças a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Gente, muita honra nessa casa, né? Não, eles não, Léo não estava falando da gente, não, eram outras pessoas. Muita honra. Queridos, para nós é um privilégio, honra estar aqui com vocês. Nesse dia tão especial, com esse tema, eu estou muito emocionada, vocês não têm ideia. Ainda bem que acendeu que eu não estava enxergando. Quero enxergar o rostinho de vocês. Desde o início, os louvores, o teatro, a dança. Gente, isso mexeu comigo, porque me fez lembrar da minha história. E do Guto, né? Quando o louvor da dança começou, falando sobre os bastidores, né? Quantos anos, né, Gu, servindo nos bastidores? E aí você pensa, agora, pastora, você não está mais nos bastidores? Não, nós continuamos. Porque hoje a gente está aqui com o microfone. Mas segunda-feira, a gente está lá nas 7 semanas, o Guto está lá nas 7 semanas.
esperando o apóstolo Géser chegar, pegando a Bíblia dele, colocando o microfone, na intercessão, no diaconato, servindo nas 7 semanas na missão Shekinah. Porque os bastidores faz parte da vida daquele que serve, não importa a sua posição, não importa o título que você carrega, porque é nos bastidores que você se mostra de verdade para o Senhor, e é ali que Ele te vê. Não pense que o Senhor está olhando para mim hoje aqui, gente. Não está. Ele olha para mim quando eu desço daqui. Quando eu desço deste altar, é o momento que o Senhor coloca os olhos em mim, para ver se aquilo que eu estou ministrando é aquilo que é a verdade da minha vida. E tudo que nós vamos ministrar aqui hoje, tudo isso que nós vamos falar, passou primeiro por nós. Nós vivemos, tudo que você vai ouvir, eu e o Guto nós passamos, para nós chegarmos aqui hoje e poder ministrar vocês. Amém? Que vocês estejam com o coração aberto para receber tudo aquilo que o Senhor preparou para vocês nesse dia, em nome de Jesus. Obrigada. Vinho novo. Vinho novo, quando você fala de vinho novo, logo você lembra daquele versículo. A primeira coisa que eu lembrei, quando a Aline falou do tema do vinho novo, eu já lembrei dos versículos, Mateus 9:17. Amém? Você trouxe Bíblia, caneta, celular, vai anotando tudo, gente. Tem versículo que a gente não vai pôr aqui, mas você vai anotar para ler em casa, tá? Porque tudo que a gente vai ministrar tem base bíblica, então você tem que fazer suas anotações para depois você estudar, para depois você passar para aqueles que você cuida, aqueles que você ministra, sua família, porque o conteúdo que nós vamos passar não só se refere a um serviço do diaconato, mas a qualquer serviço, até na sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, porque ali nós estamos também como serviçais, não estamos? Na nossa casa? O marido servindo a esposa servindo o marido, o casal servindo os filhos, não é verdade? Então, não pense que a palavra é só para o ministério. Não. A palavra é para tocar todas as áreas da nossa vida. Amém? Mateus 9:17. Não se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Quem sabe o que é um odre? Sem ser o apóstolo Mauri, tá? Que ele com certeza dá uma aula para a gente sobre os odres. O odre é um objeto feito de pele de animal, né? Como se fosse pensa num couro, né? E ele tem que ser flexível, porque ali vai se colocar bebidas, né? E o vinho que é colocado ali é um vinho novo. Então ele vai fermentar dentro daquele odre. Então pensa comigo, se o odre ele estiver rígido, duro, todo encraquelado, na hora que colocar esse vinho e esse vinho fermentar, ele vai começar a vazar, porque esse odre vai rachar. E ele vai se perder. Mas se aquele odre for maleável, flexível, na hora que o vinho desce naquele odre, o odre vai se moldar ao vinho e vai conservar. Até aí vocês estão entendendo? Pastor, o que isso tem a ver conosco? Tudo porque você é o odre. Você é o odre e você pode estar aqui de duas formas. Um odre rígido, duro, inflexível, ou um odre maleável. Um odre que vai receber o vinho novo. O que é o vinho novo, pastora? É a unção nova, é a unção fresca, são estratégias, mover do Espírito Santo. Tudo aquilo que vem dos céus para nós faz parte do vinho novo de Deus. Tudo aquilo que está liberado nos céus para vocês faz parte do vinho novo de Deus. Só que Deus não vai entregar um vinho novo para
você perder aquilo que Ele vai entregar. Então, talvez você está no ministério, você quer uma unção nova, você quer uma unção fresca, você quer se mover, você quer ter intensidade no seu serviço, alegria, prazer, e você não está conseguindo. Por quê? Porque talvez toda vez que o Espírito Santo derrama sobre você um renovo, se perde. Porque o odre está duro. Nossa, pastora, mas por quê? Por que que nós somos muitas vezes esse odre velho? Porque nós fazemos parte de um mundo, amém? Não é verdade? Nós lidamos com pessoas, não lidamos? Pessoas ferem, pessoas magoam. O mundo nos persegue. O mundo nos atrai para algumas coisas que não são de Deus. Tudo isso está atacando diretamente esse odre, que sou eu e você. E aí nesse momento da pressão, nesse momento da afronta, nesse momento da dificuldade, do peso, do cansaço, o que vai acontecendo? Nós vamos levantando muros. Nós vamos criando barreiras e nós vamos nos enrijecendo. Mas um odre novo tem uma identidade firmada nos céus. Então hoje é um dia de cura. Hoje é um dia de cura. Essa primeira parte que nós vamos é um dia de cura para nós odres. Não adianta o vinho novo vir se você está encraquelado, duro, rígido, inflexível. Não vou mudar, não vou fazer, não quero. Quantos estão assim? Não mudo, não mudo, não mudo. Quantas mulheres temos aqui? Eu sou desse jeito e vou ficar desse jeito para o resto da vida. Isso é um odre velho. Porque o odre novo é aquele que eu sou assim, mas o Espírito Santo do Senhor que habita em mim vai me moldar conforme aquilo que Ele quer de mim. Já vem uma diferença aí. Se você não mudo, não mudo, não mudo, agora é hora. Senhor, eu não quero ser mais essa pessoa. Eu quero ser um odre novo. E esse odre novo, ele tem identidade do céu. Então, ele vive aqui nessa terra, mas ele segue os princípios do reino de Deus. Ele segue os princípios dos céus. Ele tem uma identidade firmada em Deus. Quem você é em Deus? Se eu perguntar para você hoje, quem você é em Deus, você vai falar o quê? Tem um filme cristão, não vou lembrar o nome, mas eu lembro muito bem ele perguntando, um cara no leito de morte, perguntando para o pastor que estava orando para ele: quem você é em Deus? E esse pastor fala: eu sou pastor. Eu tenho uma igreja, eu tenho pessoas que eu cuido. Essa é minha identidade. E aquele homem no leito de morte falou: não, essa não é sua identidade. Essa é uma função. Sua identidade é de filho. E a Aline disse aqui isso. Você está aqui como filho, mas é muito difícil a gente entender isso. Porque eu não sei vocês, eu tenho pais presentes na minha vida, mas tem muitas pessoas que não têm. Que tem pais ausentes, que tem pais que decepcionaram, traíram, abusaram. E muitas vezes você não consegue enxergar Deus como pai. Porque você não tem um pai de sangue para falar: esse aqui é meu pai, então eu entendo Deus. Não, você não tem. Mas hoje eu quero te levar a entender o porquê Deus te formou, como Ele te formou. Se você for estudar o livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai ler na sua casa,
Você vai estudar na sua casa. Mas ali Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Você é essa pessoa. Você é essa pessoa. Imagem e semelhança de Deus. Não importa o trabalho, não importa o que você faça na igreja, não importa se você está aqui pregando, se você está lá cuidando do carro, não importa nada disso. Você é a imagem e semelhança de Deus. Ele te formou quando você ainda era uma massa informe no ventre da sua mãe. Ele já te chamava pelo nome. E Ele já determinou um destino para você ali. Ah, pastora, mas aconteceu tanta coisa por causa do pecado? Porque Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, mas uma escolha de Eva fez com que o pecado marcasse esse DNA. O nosso DNA era perfeito em Deus. Você entende isso? Um DNA perfeito, sem doença, sem trauma, sem mágoa, sem tristeza, sem cansaço. O nosso DNA era perfeito, mas o pecado marcou o nosso DNA. E aí a gente passou a sofrer todas as influências externas. Pastor, o que isso tem a ver com o meu serviço? Calma que eu já vou chegar lá. E aí, nesse contexto, Deus que não desiste de nós, amém? Deus nunca vai desistir de você. Toda vez que você sair da rota, Ele vai criar situações para te ajustar a rota de novo. Não adianta. A gente casou em 2003, eu e o Guto, e desde 2003, Deus vive ajustando a nossa rota. Porque nós somos humanos. Nem sempre nós vamos acertar um passo. Às vezes o passo vai para um lado que não tem que ir. Mas Deus vem, cria situações e ajusta a nossa rota. Porque Ele quer te levar ao destino que Ele sonhou para você quando você estava lá na barriga da sua mãe. Então Ele vai ajustar a sua rota a vida inteira para você chegar neste lugar onde Ele vai te colocar, amém? Então o pecado trouxe essa marca sobre nós. Então, por mais que você seja bondoso, amoroso, por mais que você tenha boas intenções, todos os nossos planos e projetos estão sofrendo influências externas. Não adianta, por isso que quando a gente ora ou a gente projeta algo, a gente não tem que orar ao Senhor para Ele confirmar? Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Por que é enganoso? Por causa do pecado. A marca de DNA, a marca do pecado no nosso DNA, fez com que projetos e planos preciso sempre orar. Senhor, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do... Então eu preciso estar sempre me alinhando aos céus. Vocês estão entendendo? Não existe me alinhar ao céu só aqui na igreja. Toda a minha vida precisa se alinhar ao céu. Tudo que eu faço na minha vida é sagrado. Quando eu estou lá na minha casa cuidando das minhas coisas como esposa, aquilo que eu estou fazendo é sagrado. Quando eu estou na faculdade dando aula, aquilo que eu estou fazendo é sagrado. Quando eu estou aqui na igreja, é sagrado. Quando eu estou no shopping, vendo um filme, com meu marido descansando, aquele momento é sagrado. Para a nossa vida não existe secular e sagrado. Tudo para nós é sagrado. E nós precisamos buscar esse alinhamento com os céus, para que tudo que a gente faça não é só aqui na igreja. Tudo que eu faço precisa estar alinhado com os princípios da palavra de Deus. Pastora, por que você está falando tudo isso? Porque
Porque existe uma luta diária para te fazer ser escravo. Existe uma luta diária do diabo para fazer você escravo. Mas existe uma luta de Deus diária com seus anjos para te fazer ser filho. Porque antes de você ser servo, você precisa aprender a ser filho. Porque o filho está alinhado com o coração de Deus. O filho ouve a voz de Deus antes de tomar atitudes. O filho é aquele que segue a palavra de Deus. O servo nem sempre. Por isso, antes de ser servo, eu preciso aprender a ser filho. Quantos aqui, não precisa levantar a mão, só quero que você pense, já se decepcionaram no ministério? Não era para levantar a mão, Guto. Você pode, que você é de outra igreja, então tá bom. Eu tenho certeza que durante anos de ministérios, quantas traições, quantas decepções, quantas frustrações. E aí o servo que não sabe ser filho, endurece, enrijece, vai ficando aquela coisa até endemoniada, né? Quase. Mas o filho, ele passa, ele sofre, ele chora, mas ele se levanta, porque o que move a vida dele é o reino de Deus. É para Deus. Eu estou aqui para o Senhor, eu não estou aqui para fazer a obra para ninguém, eu não estou aqui para agradar a homem, eu estou aqui para agradar ao Senhor. As frustrações virão, as decepções virão, as traições virão. Eu não vou iludir vocês. O mundo jaz do maligno. E quando uma pessoa ela não se dobra a essa filiação, a esses princípios da palavra, ela pode até estar na igreja, mas ela vai ter atitudes do mundo. Você quer ser quem? O filho? Que depois é servo? Ou o servo que não sabe ser filho? Essa é a primeira pergunta que você tem que fazer para você essa noite, essa tarde, falar: quem eu sou hoje? Eu sou o servo ou eu sou o filho? Muitos odres estão servindo. Presta atenção nisso. Muitos odres estão servindo sem saber quem são. Muitos odres estão servindo sem saber quem são. Eles esqueceram quem eles são em Deus. E eles estão sangrando em cima das pessoas que estão ao redor deles. Gente ferida serve ferindo. Gente sarada serve sarando. Pastora, por que você está falando isso? Isso que eu estou falando, gente, não foi preparado para a Yamir. Esse nosso seminário é para a igreja. Porque a igreja está assim. E não ache, nossa, a igreja gloriosa vai subir. A igreja gloriosa não é uma denominação. A igreja gloriosa que vai subir sou eu e você que vencemos dentro da igreja. Lá em Apocalipse, no final das cartas, é ao vencedor da igreja. Não é a igreja que vai vencer. Ao vencedor da igreja. Isso que nós estamos falando, quantas pessoas sangraram sobre nós. E quantas vezes nós machucados sangramos sobre as pessoas. O que eu estou falando aqui não é algo que eu vi, é algo que eu vivi. Então, quando você é um odre velho, que não sabe quem você é em Deus, que você não sabe a sua filiação, você vai sangrar sobre as pessoas.
Mas nós estamos aqui hoje para sermos curadas, para sermos curados, para nos tornarmos odres novos, maleáveis, odres que querem receber a unção de Deus, que aguentam a pancada, que aguentam a traição, que aguentam a decepção e não se deixam moldar por isso, porque aquilo que tem moldado o odre novo é aquilo que vem dos céus, é a palavra de Deus, os princípios e fundamentos que o Senhor estabeleceu. É isso que molda o odre novo. Não são as circunstâncias. Não são as pessoas que me moldam. Já foi, mas hoje não mais. Não são as pessoas. Nós estamos ali no imersão, os apóstolos estavam lá. Nós estamos ali servindo, não é, Gu? Estamos ali pagando o preço pelos jovens adolescentes. Você acha que todo mundo bate na nossa costas e fala, nossa, que bênção? Você acha que todo mundo está torcendo? Seja sincero, apóstolo. Eu vou abrir mão por causa das pessoas? Nunca. Como disse o louvor, para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. Ninguém vai me moldar. Nem uma cara torta, uma cara feia. Fulano não falou comigo. Ciclano não falou meu nome. Ah, não me entregaram não sei o quê. Ai, não me agradeceram. Ai, não fizeram. Gente, isso é coisa de odre velho. Isso é coisa de estrutura antiga. Isso é coisa de tradicionalismo. Isso não diz sobre nós mais. Nós somos odres novos. Nós vivemos debaixo de um mover apostólico e profético. Nós não podemos mais viver dessa forma de mimimi. Não podemos. Nós precisamos olhar para as pessoas e enxergar sim limitações, porque todos nós somos limitados. Mas isso não vai me impedir de correr a minha carreira cristã, de cumprir o meu chamado, de exercer o meu chamado com amor e com excelência e com intensidade. Você está disposto a vencer essas barreiras? Quando você tem a sua identidade restaurada, as suas motivações são alinhadas com os céus. São alinhadas com o coração de Deus. Vamos lá, estamos indo por etapas. Primeiro eu entendo que eu vou ser filho. Como filho, eu vou servir. Amém? Na igreja, na minha casa, com a minha família, no meu trabalho, eu vou servir. Só que Deus não vai olhar o seu serviço. Deus está olhando o seu coração. Ele vai olhar primeiro a sua motivação. Por quê, pastora? Porque a nossa motivação pode estar sendo influenciada por essa cultura da terra. Por isso que eu falo que é uma luta constante. Se a gente tivesse aceitado Jesus e voltado para o Éden, seria maravilhoso, né? Não tem influência. Mas a gente continua, a gente aceitou Jesus, mas o diabo continua soprando no nosso ouvido. O mundo continua oferecendo pratos de lentilhas para nós. Então Deus olha a nossa motivação. Jeremias 17:10, anota aí. Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Preste atenção. Eu sondo o coração, eu examino a mente, aí então eu recompenso o seu serviço. Aqui Deus não está falando assim, eu sou o Senhor que recompenso de acordo com a sua conduta, não. Eu sou o Senhor que sonda o coração, para então recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Deus olhou para Caim e a sua oferta. Deus olhou para Abel e sua oferta.
Muita gente tem muito tipo de ministração sobre isso, né? Não foram os primeiros frutos, era fruto da terra e tinha que ser animal. Tudo bem, tudo isso é válido, mas o que me marca na Bíblia é muito claro. Deus olhou o coração primeiro. Deus olhou para Caim e para a sua oferta. Se você abrir lá em Gênesis, vai estar, Deus olhou para Caim e para a sua oferta. Deus olhou para Abel e para a sua oferta. Deus olhou a motivação. O porquê eu estou entregando. O porquê eu estou fazendo. O porquê eu estou servindo. Por que eu venho cumprir minha escala? Por que eu estou presente nas reuniões? Por que eu estou aqui hoje? Eu não sei. Mas Jesus sabe a sua motivação. Porque Ele é o único que sonda o coração. E a nossa motivação não pode estar distorcida. Na sua casa, depois você vai ler Mateus 23. É uma conversa super tranquila de Jesus com os fariseus. Uma coisa assim bem básica. Tranquila. Mas depois você lê na sua casa. Porque claramente nesse texto de Mateus 23, Jesus, Ele fala das obras que os fariseus fazem, mas quando Ele olha a motivação, Ele reprova. E aí Ele condena a obra. É muito sério, gente. Nós não podemos brincar de igreja, brincar de sermos diáconos, brincar de sermos presbíteros, pastores, mestres. Não, nós não podemos brincar, nós estamos falando de coisa séria. É Deus, a palavra dEle e o reino dEle que está sendo estabelecido nessa terra. Eu não posso brincar como os fariseus, que falavam, que diziam, que mostravam, mas na hora que Jesus sonda o coração deles, Jesus fala: vocês são sepulcro caiado. Eu não quero isso sobre a minha vida. Eu não quero viver esse tipo de evangelho. E vocês? Quantos? Eu quero que você levante sua mão. Quantos estão dispostos a viver a verdade do evangelho? Aleluia. O Senhor está olhando para você. Olhou sua mão levantada de você se abrir para viver a verdade. Não vamos mais viver as mentiras do evangelho. O apóstolo Paulo, nas cartas à igreja de Filipenses, eu vou ler esse texto, eu queria que colocasse aí. Filipenses 2, de 1 a 8. Esse texto, Paulo insiste na necessidade da gente se distanciar da cultura dessa terra, para vivermos aquilo que é a cultura do reino de Deus. E ele está falando ali para aquelas pessoas que trabalham na igreja. Essa carta não era para quem não se converteu, evangelística, não. Era para a igreja de Filipe. Amém? Deixa eu ler aqui com vocês. Vamos lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é o dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Repete comigo: assumindo a forma de servo. Mas o que ele era antes?
tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É isso, o seu serviço para o Senhor? É esse aqui. Não fazer por vaidade, não fazer por vanglória, não considerar os outros superiores a você, não se considerar superior às pessoas, servir, se humilhar, abrir mão, renunciar. Isso é servir. Essa é a motivação. Aqui é muito claro. Paulo falando, tende o mesmo sentimento. Por quê? Porque Deus está olhando a motivação. Deus não está olhando o que você está fazendo, Ele está olhando a motivação. E esse texto nos mostra como nós podemos servir com excelência. Temos um ministério bem sucedido, se nós fizermos como Jesus. Muito forte a música da dança. Tem uma parte que fala que a glória de Paulo, né, é ser apedrejado. O mundo está dizendo isso? O que o mundo está dizendo sobre sucesso? Sucesso é ter dinheiro. Sucesso é ter posição. Sucesso é ser reconhecido. Sucesso é ser elogiado. Sucesso é conquista. Sucesso é crescimento. Sucesso, não é isso? Isso não acompanha as igrejas? Ai, aquela igreja é uma igreja de sucesso. Tem quantas pessoas? 20 mil cultos. Será? Sabe o que é sucesso? Nos céus? É que em tudo o nome de Jesus seja glorificado. É que meu nome não apareça, só o dele. É renúncia. Você pode olhar para mim, para o culto hoje aqui e falar, nossa, será que ele sabe o que é renunciar? Não, pouca coisa, né, Gô? Renunciar, falir, perder filho, tudo que você possa imaginar. Não parece, mas eu já tenho quase 50 anos, tá? Não parece, eu sei. Nada foi fácil. Chegar aqui, gente, não foi fácil. Chegar onde os apóstolos chegaram não foi fácil. Ninguém aqui está atrás de sucesso. O odre novo não quer sucesso. Ele quer glorificar a Jesus. Esse odre que está cheio da unção, que está cheio do vinho novo, é para que Jesus seja glorificado, é para que Jesus seja conhecido, é para que pessoas se dobrem a esse Senhor, a esse Salvador. Uma palavra muito forte nós recebemos do apóstolo Rony, no Imersão. É tempo de salvação. Nós não podemos ficar perdendo tempo com picuinhas, milindres. Ai, eu não vou servir porque... Ai, eu não vou fazer porque não sei o quê. Chega, eu vou servir porque eu preciso servir as pessoas que vão chegar na igreja buscando ao Senhor. Eu vou estar na igreja porque pessoas virão se prostrar e eu estarei lá porque eu vou abraçar, eu vou aconselhar, eu vou cuidar. Não é sobre nós. É sobre Jesus, o seu reino e pessoas se rendendo à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ministério não é para você ser reconhecido. Se você está frustrado profissionalmente e veio para a igreja, amor, não quero te humilhar a esse ponto, mas estou com medo. Eu vim nessa terra para te servir também. Antes que eu caia, é melhor ele me servir, né, Gu? Você não vê... Sabe aquela pessoa que está frustrada profissionalmente? Ai, não dei certo em nada. Então eu vou servir lá na igreja.
Porque lá na igreja, você é reconhecido. Não tem aqui, né? Só em São Paulo essas pessoas, né? A pessoa vai para a igreja porque ela quer ser reconhecida. Então, ela está frustrada dentro de casa, a mulher não respeita a autoridade, sei lá, alguma coisa está acontecendo errada lá. Aí ele entra aqui e ele quer ser reconhecido. Motivação errada vai dar ruim. Vai dar ruim. O seu serviço não é para você ser reconhecido, é para que Cristo seja reconhecido através do seu serviço. Quando as pessoas olharem para você servindo, elas precisam enxergar Jesus. Elas precisam enxergar Jesus em qualquer atitude que você tenha, recolhendo lixo lá no banheiro, limpando o banheiro, fazendo qualquer coisa, limpando o chão, lá fora, pregando, cantando, qualquer. Jesus precisa ser visto. Então, se você está fazendo, murmurando, reclamando, Jesus não está aí. Jesus não está vendo, Jesus não está recebendo, porque você precisa estar com o coração alegre, porque Jesus está sendo visto através desse seu serviço. Não, eu vou para a igreja, eu vou começar a servir lá na igreja. Vou começar sendo cooperador, né? Porque eu quero ser apóstolo. Então eu vou ser cooperador, depois eu vou ser diácono, depois eu vou ser presbítero, eu vou ser pastor. Então eu vou. Estou lá servindo. Ele está servindo porque ama as pessoas? Não. Ele está servindo para que Deus veja? Não. Ele está servindo para que Jesus seja visto através do serviço dele? Não. Ele quer um título. Não venham me dizer que isso não tem aqui. Em São Paulo existe. Eu e Guto viemos de uma igreja assim, que tem plano de carreira. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Deus te chamou para ser diácono, seja um diácono. O Estevão foi um diácono. Sabe quem é Estevão? Vocês sabem quem é Estevão, gente? Já ia chamar o pastor para falar quem era Estevão. Estevão foi um diácono por excelência. Recebeu toda a honra e toda a glória sendo apedrejado. Diácono. Foi ungido diácono, trabalhou diácono, morreu diácono. Tem gente que vai ser diácono e é maravilhoso. Para que você quer ser pastor? Para que você quer ser apóstolo? Você acha o quê? Porque o apóstolo apanha muito, gente. É muita guerra espiritual, é uma coisa louca. Seja um diácono por excelência. Tenha prazer no seu serviço. Não busque um plano de carreira, porque o reino dos céus não se move assim. O primeiro no reino dos céus não é o que tem autoridade, o que tem posição. Não o último. O primeiro é o que serve. O primeiro é o que serve. Então nós não estamos na igreja para ter um plano de carreira. No reino de Deus não existe cargos, existem funções. E unções para servir o corpo e edificar a igreja. Vou repetir de novo. No reino de Deus não existem cargos. Existem funções e unções para edificar o reino, para estabelecer a igreja, para gerar crescimento. Não é para um ou outro aparecer ou se mostrar ou ser reconhecido, não. Os dons, as unções, tudo que nós temos é para que a igreja seja edificada. E a pedra angular é a que aparece, que é Jesus. Sabe qual é o problema do plano de carreira? A pessoa acha que tem direitos. Porque ela acha que a igreja é uma empresa. Então, na empresa, como que funciona na empresa? Quantos aqui trabalham? São funcionários. Quantos são funcionários? Qualquer funcionário que recebe no final do mês um salário. Trabalhou o mês inteiro, recebeu um salário, amém? Você vem para a igreja.
Vou trabalhar para Jesus. Aí no final do mês, você quer um salário. E aí, o Guto vai falar disso depois. Mas aí você fala assim: trabalhei, não me ajudam em nada, não falam nada, não me reconhecem, não me elogiam, estou há anos trabalhando aqui, ninguém. Você está trabalhando para quem? Os pastores não são seus patrões. Deus não é seu patrão. Deus é seu pai. E aquilo que você quer e precisa, Ele vai te dar quando você for um odre novo. Porque se você for um odre velho, Ele não vai te dar. Porque você vai desperdiçar. Isso vale para dinheiro também, essa ministração dos odres, né? Porque quando a torneira fecha lá na sua casa, do dinheiro, sabe aquele tempo que a torneira fecha? Que você fala: Deus, o que está acontecendo? É Deus, lá em cima. Fechou a torneira. Porque você está gastando naquilo que não é pão. Você está desperdiçando o recurso que Ele está mandando para você. Não, pastora, mas eu não recebo de Deus, eu recebo do meu patrão. Quem te deu esse trabalho? Quem te deu essa empresa? Quem te deu esse trabalho onde você está, esse emprego? Não foi Deus? Não importa o que eu faça, tudo que vem na minha mão vem do Senhor. E se eu desperdiçar aquilo que Ele tem me dado, pode ter certeza, a torneira fecha. Lá em casa a gente passa essas. Torneira fechou, eu já falo: Guto, a gente gastou dinheiro onde não podia. A gente já tem, a gente já sabe, né, Gu? Porque se nós somos fiéis ao Senhor, nossos dízimos, ofertas e primícias, quando a torneira fecha é porque eu estou usando mal o dinheiro que Ele me deu. Então Ele vai lá e fecha a torneira para eu ajustar a minha rota. Então já vai aí uma ministração financeira no meio do diaconato. Amém? Já fica ligado, torneira fechou, você está sendo fiel, a torneira fechou, você está gastando naquilo que não deve. Então ajusta a rota, começa a gastar naquilo que é pão, naquilo que Deus tem para você. Deus é seu pai, Ele te dá uma herança e Ele te corrige primeiro, Ele vai te exortar primeiro para depois você se tornar como Ele. A sua imagem e semelhança. Então Deus não é seu patrão. Amém? Ele não é seu patrão. Então nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor. E tudo que nós fazemos é por amor ao Senhor e amor às vidas que Ele coloca ao nosso redor. Amém? Você que vem servir. Não sei, aqui não deve acontecer aqui. Mas muitas vezes lá em São Paulo a gente ouve assim. Já ouvi várias vezes. Estou servindo ao Senhor, vou direto na igreja, fui na imersão, fui no On Fire, não sei aonde, deu meu dízimo, dei minha oferta, dei não sei o quê, e Deus não me deu essa bênção. Então você está fazendo porque você quer uma bênção. Tem muita gente servindo ao Senhor que fala assim: eu estou com um problema financeiro, eu estou doente, eu estou com um problema no meu casamento, então eu vou servir ao Senhor de segunda a domingo no diaconato, porque no final do mês eu sei que Ele vai me dar uma bênção. Eu já ouvi isso, gente. Eu já ouvi mulheres falando para mim: eu não sei porque Deus não me dá filhos. Eu estou servindo Ele na obra, eu estou pagando preço, eu estou não sei o que, Ele não me dá filhos. Gente, a nossa motivação está completamente alinhada com esse mundo. Eu não estou aqui porque eu preciso algo de Deus. Eu sei que todo mundo aqui na igreja veio para Jesus por causa de uma dificuldade, amém? Ninguém veio pelo amor, né? Estou feliz, estou contente, radiante, vou lá aceitar Jesus. Foi assim com vocês? Gente, respondam, foi assim com vocês? Olha lá, todo mundo estava no perrengue. Não é verdade? Vieram para Jesus, ok, não tem problema. Deus nos aperta mesmo para a gente vir. Só que eu não posso permanecer na igreja por causa do perrengue. Eu não posso servir ao Senhor por causa do perrengue. Eu não posso fazer barganhas com Deus.
Porque tem coisas que você pediu para Deus que te desalinham do propósito, Ele nunca vai te dar. Tem coisas que te desalinham do propósito, não é porque é pecado, não é para você. A gente tem essa cultura que o que me desalinha do caminhar com Deus é o pecado. Amém? É óbvio, mas não é só isso. Tem coisas que para mim e para o Guto, que é para eu e o Guto vivermos, não é para a Aline e o Lucas. Eles vão viver as experiências, eles vão ter um propósito, Deus vai levar eles para lugares que talvez não sejam os mesmos que o meu. Vocês estão entendendo? Você tem que entender o que você está fazendo, está alinhado com aquilo que Deus tem? Como a Aline contou aqui a experiência dela dos 2 ministérios. Chega um momento que a gente tem que escolher. É pecado? Era pecado ela estar na dança? Não, óbvio que não. Mas aquilo estava desalinhado com o propósito. Entendam, o Senhor tem tudo para entregar para vocês. Tudo está liberado no mundo espiritual. E por que a gente não está vivendo? Porque as nossas motivações estão desalinhadas. Porque se Deus mandar isso que você está pedindo, você vai se perder no meio do caminho. Porque se Deus fizer da maneira que você quer, você não vai dar conta daquilo que virá depois, da consequência. O não de Deus também é uma resposta. E nós, como servos, nós não podemos estar aqui servindo porque eu quero uma bênção, porque eu quero restaurar o meu casamento. Deus vai fazer, mas não busque, não sirva por causa disso. Não seja um crente infantil, porque crente infantil que chega na igreja, eles ainda estão aprendendo sobre isso. Mas quantos aqui têm mais de 5 anos de igreja? Levanta a mão. 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Para você não dá. Para você, você tem que estar aqui por amor a Deus. Quando você levanta na sua casa para vir cumprir uma escala, você não pode estar aqui, eu vou na igreja hoje que amanhã eu preciso pagar uma conta, eu vou orar. Eu vou na igreja porque eu amo a Deus. O que Ele vai me dar, se Ele me der, amém, se Ele não me der, amém. Sabe por que um monte de gente chega para o pastor e para a pastora e para os apóstolos e fala, pastor, meu tempo aqui acabou, porque eu não estou vivendo aquilo que eu quero, aquilo que eu sonhei. Sabe por que não está vivendo? Porque veio para a igreja como se fosse um supermercado. Está servindo ao Senhor e aqui acha que tem um monte de prateleira. Prateleira do carro novo, do apartamento, das finanças, do filho. Aí ele vem aqui, ele não consegue pegar a bênção. Aí ele sai para o pastor e fala, eu estou saindo da igreja porque eu não consigo viver aquilo que Deus tem. Você não consegue viver não é por causa da igreja, é porque o seu coração está com a motivação errada. Desculpa, gente, é o primeiro só. Mas o pastor me liberou. Pastor Léo me liberou, então. Se nós não nos tornarmos odres novos, não vai adiantar as outras ministrações. Então a sua motivação precisa ser ajustada. Você é um canal por onde a glória de Deus vai passar. Você é um odre por onde o vinho vai passar, vai ser derramado para você tocar outras pessoas. Se você olhar um odre é bonito. Você já viu um odre? Eu vi na internet. É feio. Uma coisa meio sem muita direção. Mas não importa a aparência. Deus está olhando a essência. Nós temos que parar de viver de aparência, porque quem vive de aparência, onde é que vive de aparência? O mundo. Mas nós não seguimos a doutrina do mundo. A nossa doutrina é a dos céus, os princípios da palavra. Não nos movemos por aparência. O Senhor olha a essência. A essência precisa ser restaurada. A essência precisa ser renovada. É muito fácil a gente se perder no meio do caminho. É muito fácil a gente estar servindo com a motivação correta, mas vem a rotina, vem as tribulações, vem as adversidades, de repente a nossa motivação muda. Aconteceu isso com os discípulos de Jesus? Se os discípulos de Jesus se perderam no meio do caminho, imagina nós.
Eles estavam ali com Jesus, gente. Mateus 10, 35. Deixa eu ver se... Eu só coloquei 35, vamos ver qual que é. Não é esse. Marcos, desculpa. Marcos 10, 35. Esse mesmo. Então se aproximaram de Jesus Tiago e João, João. Já estou muito no interior essa semana, já estou falando, mas, né, você viu. Já deixei o paulista. Filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. Olha aí. Somos nós, vindo para a igreja servir. Vou te servir hoje, Jesus, mas estou esperando amanhã, né? Vamos lá. Próximo, 36. E ele lhes perguntou: o que queres que vos faça? Porque Jesus ainda é simpático, né? Responderam-lhe: permite-nos que quando estivermos na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à esquerda. Tá rindo? Você quer isso também que eu sei. Tá? Eu sei, chegar para o pastor: o apóstolo não falou de mim, eu fiz tanto, ele nem citou meu nome, nem colocou uma cadeira para mim aqui. Vou pegar uma cadeira daquela ali, ó. Não colocou uma cadeira para eu sentar aqui. Elogios, glórias e honra. Fala a verdade, gente. Somos nós, próximo. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Próximo. Eles responderam que podiam. Pensa, gente. Jesus disse: você acha que você pode beber do cálice que eu vou tomar? Eles disseram que podiam. Olha, gente, João me decepcionou muito nesse texto. Próximo. 40. Quanto, porém, ao sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque para aqueles a quem está preparado. Próximo. Ouvindo isso, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Eu imagino, gente, porque se eu estou aqui, eu estou indignada. Imagina os que estavam lá. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: presta atenção agora. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. O que Jesus está falando assim? Você sabe que nos povos é assim, não tem o presidente? Ele exerce governo, ele é o poderoso, ok? É isso que Jesus está falando. Próximo. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, será servo de todos. Você tem sonho? Você tem sonho? Levanta a mão, não é pecado. Senão você vai achar que é pecado. Tem promessa? Tem projetos? Deus continua o mesmo. Ele pode fazer muito mais do que você imagina, do que você pensa, do que você sonha. Mas primeiro Ele vai tratar o odre. Primeiro Ele vai moldar o odre. Primeiro Ele vai trabalhar com o odre para que tudo aquilo que Ele tem para você não se perca. Você entende quando eu falo não se perca? Quanto aqui numa época da vida ganhou o dinheiro e perdeu por bobagem? Levanta a mão. Não é? É disso que eu estou falando. Deus tem uma promessa, mas o odre quebrado, todo duro, não sei o que, vai perder. Então Deus está tratando o odre. Você quer tua família restaurada? Você quer seu filho vindo na igreja? Você quer seu marido convertido? Eu não sei o que você tem como plano e projeto, mas eu sei de um Deus que faz o impossível. Mas o Deus que faz o impossível, Ele só faz quando nós estamos alinhados com o coração dEle, quando nós estamos alinhados com os céus, e o nosso serviço é para glorificá-lo. E eu quero chamar o Guto aqui, que a gente vai orar essa primeira parte. Quero que ele ore.
para eu continuar. Mas eu quero deixar algo muito importante. Não crie ídolos. Nós achamos que os ídolos, lá é o ídolo da Igreja Católica. Quando você ama mais a bênção do que a Deus, a bênção é o seu ídolo. Quando você ama mais a promessa do que a Deus, a promessa é o seu ídolo. Quando você ama mais a sua família do que a Deus, quando você ama mais o seu filho do que a Deus, o seu filho é o seu ídolo. E quando você ama mais a sua posição na igreja do que a Deus, a sua posição é o seu ídolo. Então hoje nós precisamos, nesse tempo agora, colocar a mão no nosso coração. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar de pé, mas você vai orar pedindo perdão a Deus. Feche os teus olhos. Pedindo perdão a Deus. Primeiro, por ter se tornado um odre velho, duro, inflexível, resistente. E você vai orar por muitas vezes não entender a sua filiação e falar: Senhor, me perdoa, porque eu sou filho antes de ser servo. Eu quero me quebrantar, eu quero me derramar na tua presença nessa tarde, antes de receber o vinho novo. Ajusta o meu odre, limpa as minhas motivações, limpa os meus sentimentos, me ajusta com os céus, me ajusta, Pai, com aquilo que o Senhor tem para mim, me ajusta com a tua palavra. Começa a orar, aí baixinho mesmo. A gente não está aqui para julgar a oração ou para fazer performance, não. A gente está aqui para se quebrantar. Aleluia. Continue orando. Senhor, a tua palavra diz: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós queremos nos humilhar, Pai, diante das suas poderosas mãos. Declarar, Pai, que verdadeiramente os deuses dessa terra não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus e a terra. Glória e majestade estão diante de ti, força e formosura é a base do teu santuário. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, nesta tarde, nesse início de noite, para declarar que nós, antes de sermos servos, queremos nos enxergarmos como filhos amados de um Pai de amor. A tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. A tua palavra diz que o amor lança fora todo medo. A tua palavra diz que o amor encobre a multidão dos nossos pecados. E é este amor que nós invocamos agora sobre este lugar. Uma das marcas de Cristo é o amor. Que esse amor venha, toque-nos, e através deste amor nós possamos entender e compreender a dimensão da qual o Senhor nos chamou. E agora, como filhos amados, entendemos que o Senhor nos comissionou para algo muito maior, para atingirmos o propósito da qual o Senhor nos estabeleceu desde antes de todas as coisas. O Senhor derramou uma constituição sobre cada um de nós. Sabemos, Pai, que o vinho novo está chegando. Sabemos, Pai, que coisas tremendas estão para ser derramadas sobre nós, sobre as nossas vidas relacionais, sobre os nossos casamentos, sobre a nossa vida profissional, financeira e ministerial. E para isso, Pai, queremos nos aperfeiçoar em Ti, Senhor. Nós queremos nós permitimos com que o Senhor trabalhe em nós, para que depois trabalhe através de nós. Primeiro em nós, para depois através de nós. É primeiro de dentro para fora. Senhor, em nome de Jesus, passeia neste lugar. Tu tens total liberdade para quebrar-nos e fazer tudo de novo, Pai. Nós queremos, Pai, ir à casa do oleiro agora, para sermos quebrantados pelo Senhor, para que o Senhor possa não nos jogar fora, mas para que o Senhor possa restaurar a nossa vida, restaurar o nosso interior e nos prepararmos para a glória da segunda casa.
casa, nos prepararmos para este segundo vinho, para este vinho novo que está chegando. E quando ele chegar, nós não queremos que ele seja desperdiçado, Senhor. Por isso, Pai, nos abrimos nesta tarde, Senhor, e nos preparamos para tudo aquilo que o Senhor tem para falar ainda hoje. Que Teu Espírito continue falando conosco, nos direcionando como filhos, como servos e como guerreiros do Senhor. Selamos este momento a Ti, Senhor, e declaramos a Ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Diga assim: a unção cresce. Amém? E quanto mais a unção vai crescendo, mais nós vamos diminuindo. João Batista, um dos grandes homens de Deus que andaram por esta terra, a ponto de Jesus falar que todos aqueles nascidos de mulher... Quantos são nascidos de mulher aqui? Tem gente com dúvida. Quantos são nascidos de mulher? Que bom, que bom. Ele disse que não existe ninguém maior que João Batista. E João Batista diz: convém que eu diminua, para que o Senhor cresça. Mas ele chega e fala assim: só que o que serve é maior que João Batista. Falar para quem está do teu lado: você é maior que João Batista, porque você serve. Você pode aplaudir a Jesus? Quantos anos você tem que está aí atrás da... 13, gente, um tim, adoro. Olha que lindo, olha que lindo. Vocês de mais de 30, olha que belezinha, sentado ali, entendeu? Não está dormindo, está prestando atenção, está ligado no movimento. E eu estou andando para lá e para cá e ele tem que me acompanhar, entendeu? Coisa linda. Como você chama? Neto, lindo. Levanta do seu lugar, vamos dar uma. Levanta do seu lugar. Alguém? Quantos aqui tem cicatriz? Marca no corpo de alguma coisa? Todo mundo, né? Então você vai virar para o irmão que está do seu lado, uma pessoa que é íntima, e você vai mostrar uma marca, seja uma marca qualquer. Você vai repetir comigo uma frase de Paulo, tá? De agora em diante, fala para a pessoa: de agora em diante, não me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas do Evangelho. É isso aí, as marcas de Jesus. Sentem, podem sentar. Por que, pastora, você está falando isso? Vou te falar uma coisa sobre o odre. O odre, ele não é perdido. O odre pode ser tratado. O odre que está duro, resistente, ele pode ser tratado. Então, primeiro se faz uma limpeza no odre. Depois é amolecido com água. Ele é colocado na água. Presta atenção, gente. Na água, água. Quem é água viva? Né? E depois da água, ele é amaciado com óleo. Então nós temos aqui uma limpeza, Jesus, fonte de águas vivas, amém? E o Espírito Santo, o óleo. E aí quando ele é restaurado, fica onde estavam as rachaduras antigas, aquelas prensas duras, fica toda marcado. E são essas marcas que nós carregamos, porque nós somos restaurados. Então você está carregando a marca. Então não deixe ninguém te perturbar. Não deixa ninguém fazer você voltar um odre velho. Não deixa ninguém fazer com que você volte às velhas práticas, às velhas obras. Não deixe ninguém te perturbar. Olhe para as marcas de transformação, de renovo, de cura, de libertação que Deus fez na sua vida durante todos esses anos. Olhe para essas marcas e continue. Não me perturbe. Não me moleste, porque eu carrego no meu corpo as marcas de Jesus, as marcas de Cristo, as marcas do Evangelho. Nós somos esses odres novos que carregamos a marca da cruz.
Amém? E aí, nós não precisamos ser bonito, gente. O odre não precisa ser bonito, ele precisa carregar as marcas. Eu quero carregar as marcas, porque as marcas não é sobre o que nós fazemos para Deus, é sobre quem nós nos tornamos nele. Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que nós nos tornamos. Então você que é um odre novo, refeito, que carrega aí as marcas nesse odre mole, flexível, mas com marcas, você está carregando as marcas de Jesus. E você está aqui não porque o apóstolo te escolheu, não porque os pastores te escolheram, você está aqui porque Jesus te escolheu. Ele te escolheu, eu te escolhi, para que você dê frutos, e frutos que permaneçam. Não foi você que me amou primeiro, ele diz. Eu te amei primeiro, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. E nós, como eleitos de Deus, nós precisamos carregar as marcas da eleição de Deus. Nós precisamos carregar as marcas de Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu carrego as marcas, eu não carrego as marcas do Guto. Eu não carrego as marcas do apóstolo Géser. Amém? Você não carrega as marcas da Yamir. Não. Eu não carrego marcas do Mapas. Eu carrego marcas de Jesus. Onde eu for, nas minhas atitudes, no meu comportamento, no que eu falo, no que eu digo, nas minhas brincadeiras, eu preciso manifestar as marcas de Jesus. Quantos aqui são brincalhões? Nossa, teve gente animada aí atrás, né? Olha lá, a irmã de vermelho, animada, brincalhona. Não pode ter relacionamento com o Guto. Porque o Guto, olha, é o palhacito de Jesus. Não é, Guto? Por quê? Porque nós somos seres que não somos tipo... Não, gente. Nós somos felizes. Nós somos felizes. Cadê o sorriso no rosto? Cadê a gargalhada? É assim. Nós temos que ter momentos de diversão, descontração, mas mesmo nesses momentos, nós temos que carregar as marcas de Jesus. Quando o Guto ministrar, vocês vão ver bem como que é o palhacito. Primeira marca de Jesus que nós precisamos carregar. Gente, espera um pouquinho. Que hora que é? Só um minutinho, uma conversa aqui. Vamos lá. Primeira marca que eu tenho que carregar, a do caráter de Cristo. O apóstolo Paulo diz para Timóteo: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Obreiro que não tem do que se envergonhar. Um caráter aprovado. Aquele que diz que permanece em Jesus, deve andar como ele andou. Caráter aprovado. Entenda uma coisa, caráter aprovado não é perfeição. Nós vamos errar, gente. Nós vamos muitas vezes, até hoje eu postei sobre isso. Não esconda as suas quedas, mas mostre quem te levantou. Todos nós erramos. Todos nós, em algum momento da nossa vida, a gente toma uma... Sabe aquele contorno errado? Não tenha medo de mostrar as suas quedas, porque através das suas quedas, as pessoas vão saber quem te levantou. O caráter que eu falo aqui, é de você ser de verdade.
Não dá para eu subir aqui para vocês e eu ministrar igual a apóstola Cleide, com aquela voz mansa, né? Calminha. Eu não sou essa pessoa. Eu sou essa aqui. Eu sou brava. Né, Gu? Eu sou portuguesa, gente. Eu sou brava com certeza. Eu sou brava. Tenho os meus defeitos, sim. Guto que aguente eles, porque não orou. Eu orei pelo meu marido. Guto não orou. Guto não orou. Mas eu sou de verdade. Quem anda com a gente, os jovens, os adolescentes, eles sabem quem nós somos. Eu não visto uma capa de santidade, sou a pastora. Não. Eles sabem quem nós somos. Isso é ter caráter, é você ser de verdade. É você ser o mesmo aqui em cima. E quando você desce, você é o mesmo. Você prega aqui sobre o amor. Quando você desce, você ama as pessoas. Você desce, você prega aqui sobre honra. Quando você desce, você honra as pessoas. Você entende? Isso é ser de verdade. Jesus era de verdade. Jesus era perfeito. E Ele não espera de nós uma perfeição, mas Ele espera de nós verdade. Que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Vamos, você já fez enquete em grupo do diaconato? Você irá na festa tal? Sim e não? Eles respondem? Gente, eu quero ter um troço. Pensa uma coisa. Eu tenho um grupo com toda a liderança dos jovens. Eu nem sei se ele está aqui, o líder dos jovens. O Charles está aqui? Rodolfo e Gabi. Mas acho que o Rodolfo e a Gabi não estão no grupo. Quem está é o Charles. Mas não tem problema, porque ele responde. Mas tem um povo lá no grupo que eu tenho que colocar versículo. Eu coloco esse versículo. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Se não responder, é do maligno. Gente, é só colocar sim ou não. Vocês têm problema? Não. Nós vamos ter uma conferência agora em Tudo, On Fire. E eu coloquei, se você ainda não sabe, responda. A pessoa também não respondeu, ainda não sei. Qual a dificuldade? Vocês poderiam me dizer? Qual é a dificuldade? É só colocar sim, não. Sim, não. Repete comigo, sim, não. Eu sofro com isso, Aline. Eu sofro. Caráter, sim, sim, não, não. Não tem outra, não tem em cima do muro. Ou eu vou ou eu não vou. Uma coisa que a gente tem medo de, o pastor vai ficar chateado, o apóstolo vai ficar chateado. Ele não vai ficar chateado se você falar, apóstolo, não estarei presente porque eu tenho um compromisso, sei lá do que. Ele vai ficar chateado se você ignorar a mensagem dele. Não é verdade, apóstolo? É a pior coisa você ignorar, é falta de educação, é falta de respeito, é falta de honra, é falta de tudo. E eu estou falando, gente, porque nós fazemos parte de um grupo da missão e da rede apostólica. E muitas vezes o apóstolo Géser põe pergunta lá, as pessoas não respondem. Não ache que é só aqui. Não ache que é só no diaconato. O Guto fica bravo, porque o Guto, ele trabalha com o celular, né? Por causa dos clientes. Então, para ele é fácil responder. A gente demora um pouco mais. Eu demoro um pouco mais para responder, porque eu não estou direto no celular. Mas responda. Não deixe o seu líder no vácuo. Tá bom? Porque você pode fingir que não leu, né? Porque agora tem isso no negócio, né? Estava com uma adolescente essa semana. O meu ninguém sabe se eu li ou não li. Eu falei, Jesus sabe. Não é? O apóstolo não vai saber se eu li ou não li. Que o apóstolo não vai te fazer nada. Quem vai fazer é Jesus. E ele sabe.
A sua recompensa, como bem disse aqui, a dança é do Senhor. Você pode tentar enganar os pastores. Jesus é que é o teu que vai te recompensar. Ele você não engana. Segunda marca que nós temos que manifestar: humildade. Nós lemos lá em Filipenses, né? Nada faça por vanglória, vaidade, mas considere os outros sempre superiores a você. Entenda algo. Se você sabe quem você é em Deus e quem é Deus, como nós falamos na primeira parte, você nunca vai fazer algo para Deus buscando reconhecimento humano. Se você sabe quem é Deus e quem você é em Deus, você nunca vai trabalhar na casa do Senhor buscando reconhecimento humano ou para provar o seu valor para alguém. E isso vai te blindar do orgulho. Porque quando a gente começa a fazer as coisas para se aparecer, o orgulho já tomou a nossa vida. E a humildade que eu quero falar é exatamente essa: de que você não está aqui para fazer nada, para provar nada para ninguém. Você não está fazendo aqui para ser reconhecido por ninguém. Você está aqui para fazer para o Senhor. É Ele que precisa ver o seu serviço. E isso vai te blindar do orgulho. Porque a humildade vai abrir portas para vocês, mas o orgulho vai fechar. O apóstolo Géser sempre diz isso para nós: eu abro as portas para vocês, mas quem mantém a porta aberta são vocês. A atitude, o caráter, a forma como vocês tratam as pessoas, a forma como vocês recebem as pessoas. Vocês entendem? Os apóstolos, eles abrem portas para vocês, mas a porta aberta, quem vai manter é você. E nós só conseguimos manter porta aberta com humildade. Preste atenção numa frase muito importante. Ser humilde não é você ser inferior. Entende? Não é você ser inferior. Ah, eu sou menor. Ah, eu sou pequeno. Não. Porque se você é imagem e semelhança de Deus, você não é inferior. Amém? Mas a humildade é você ter a consciência clara de quem você é em Deus. Não diante dos homens. Humildade é você saber: eu sou a imagem e semelhança de Deus. E por isso eu tenho a consciência clara de quem eu sou. Eu não preciso que ninguém fique me bajulando, que ninguém fique me elogiando, que ninguém fique me paparicando. Porque eu sei que eu sou em Deus, eu sou a imagem e semelhança. E isso me protege. Por quê? Porque o orgulho é o que vem para derrubar. O orgulho precede a ruína. Então nós, servos, precisamos nos blindar do orgulho. Isso é muito importante. A humildade é a marca de Jesus. E a humildade é a marca que nós precisamos carregar. Amém? Não senti firmeza. A marca da humildade é que nós temos que carregar. Gente, animação, animação. Terceira marca que nós precisamos carregar de Jesus: amor. Primeira Coríntios 13 fala do amor, certo? Eu só quero ler um texto, uma parte. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Basicamente é o seguinte: se eu for um religioso e não tiver amor, nada serei. Você pode ser profeta, você pode ser mestre, você pode ser uma pessoa mais inteligente, ter todo o conhecimento, ter uma fé que você ora, as pessoas são curadas. A sua fé vale por você e para os outros. Se você não tiver amor, e aqui eu não estou falando amor a Deus, é amor às pessoas. Se você não tiver amor, nada do que você está fazendo é válido.
Presta atenção comigo, eu não quero que vocês fiquem chateados. Se você não gosta de pessoas, entrega o crachá para a Aline e abra um pet shop. Seja pai e mãe de pet. Tá? Por quê? Como que você é um diácono e não gosta de pessoas? Como que você é um líder e não gosta de pessoas? Gente, é sério, eu já ouvi pastor falando que não gosta de pessoas. Foi lá em São Paulo, não foi aqui, fica tranquilo. Eu tenho certeza que eles já ouviram também. Não gosta de gente, não gosta de abraçar. Alguém aqui não gosta de abraçar pessoas? Ninguém vai levantar a mão, né? Mas a Aline sabe. Gente, não tem como. Vem aqui, Gu. Eu vou mostrar pra você o que é um abraço, tá? Porque eu gosto de abraçar bem. Claro, gente, homem abraça homem, mulher abraça mulher, né? A pessoa chega na igreja, o diácono tá lá. Eu sou nova. Como que o diácono tem que fazer? Eu sou mulher. Você é o diácono. Aí tá, eu chego. Nem ouvi sua voz. Paz do Senhor, minha irmã. Oi? Paz do Senhor, minha irmã. É assim que vocês fazem? Não é assim não, gente. Vai lá, Gu. Esse é o Guto mesmo, tá? Esse aqui, por isso que eu gosto que ele faça, porque ele é assim. Oi, minha irmã, paz do Senhor, como que você está? Você faz falta? Que bom, nossa, demais. Como está em casa, tudo bem? Então vem, vou te colocar no melhor lugar aqui da cidade, que você tem valor aqui, sabia? É assim, gente. Deixa eu contar, não desce ainda, que eu vou contar outra coisa. Eu sou muito, não parece, né, porque eu tô aqui falando pelos cotovelos, mas eu sou muito tímida. Sério? Ah, não. Agora que eu sou um odre novo, né, gente? Porque antes, eu sou super tímida. Eu ia nos lugares, eu chegava, tipo assim, eu vinha numa linha reta assim, ó, e sentava aqui. Não olhava para lugar nenhum. É sério. Mas, quando o Mapas nasceu faz 10 anos, tá? Quando o Mapas nasceu, eu falei pro Guto assim, ferrou. Desculpa, ferrou. Porque eu tô num lugar que eu conheço, é fácil eu cumprimentar as pessoas. Mas eu vou num monte de igreja que eu não conheço ninguém. Aí eu falei assim pro Guto, aí o Guto falou assim, eu não sei, você vai orar, porque o Guto é desses, né? Você vai orar e Deus vai falar com você o que você tem que fazer. Tudo bem. Falei assim, tudo bem, Senhor, me dá uma estratégia, né? Porque eu não tenho problema, eu gosto de pessoas, mas eu sou tímida, é diferente, entende? Aí eu falei assim, tudo bem, eu já sei, cheguei pro Guto e falei assim, eu já sei o que eu vou fazer. Aí ele falou, o quê? Eu vou te imitar. Aí ele começou a rir. Eu falei, eu vou te imitar, eu vou te seguir, o que você fizer eu vou fazer. Gente, deu super certo. Vamos lá fazer um teste. Eu chegava na igreja. Você que o casal serve, um é extrovertido, a outra é introvertida, então segue o caminho aqui, já dou uma dica para você. Gente chegando na igreja. Pronto. Exatamente. Gente, eu fiz isso muitas vezes, vocês não têm ideia. Tem alguns lugares. Ah, tá. Então vem, Gu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso que eu tô fazendo é sério, gente. Não é fingimento para. Não, foi assim. E não pense que ainda eu não faço isso às vezes. Aqui não, conheço vocês, a gente sempre está junto, fazendo parte da mesma rede. Mas quando a gente vai a alguma igreja que não é da rede,
que só o Guto conhece o pastor, eu mantenho essa postura. Quantos aqui são introvertidos? Você pode ser diácono, é só seguir alguém extrovertido. Quantos aqui nós temos extrovertidos? Gente, entendeu? É só imitar. É só imitar. Vamos lá. Oi, minha irmã, tudo bem? Como que você tá? Vai chegar, vem, é normal. Oi, minha irmã, como que você tá? Tudo bem? Dá um abraço aqui, querida. Sabia que você é muito preciosa, viu? Você é muito preciosa, você fez falta essa semana. Tá tudo bem em casa? Tudo certo? Então vamos que eu vou te levar num lugar especial, porque você é uma pessoa especial aqui, você sabia? E aí você vai levando a pessoa. Com respeito, né? É assim, gente. Se você não gosta, repetindo, se você não gosta de gente, abre um pet shop. Agora tem essa. Um grande erro que a gente acaba se envolvendo é o seguinte: nós sabemos dos dons de Jesus, os 5 ministérios, amém? E muitas vezes, quando é falado sobre os 5 ministérios, é colocado: o que vai receber as pessoas é amar as pessoas e cuidar das pessoas é o pastor. Isso é errado, porque os 5 ministérios precisam amar as pessoas. Amém? Os 5 ministérios. Não é só o pastor que tem que amar as vidas. Ou você acha que os apóstolos vão, igual foram agora lá para Maranhão, porque eles foram se divertir? Não, eles foram porque eles amam vidas. Quando eles vão para a África, eles vão por quê que eles vão para a África? Curtir? Postar na internet? Não, eles amam vidas. Não tem como você ter os dons de Jesus, os dons do Espírito Santo, sem amar vidas. Um pastor, um mestre, um profeta, um apóstolo, um evangelista que não ama a vida é falso. Ainda bem que o apóstolo falou amém. Se alguém vê, eu vou falar, o apóstolo disse amém, aleluia. Para mim é falso. Porque eu venci barreiras para estar aqui hoje, gente. Você acha que eu nasci assim, pregando, estou aqui, estou tranquila? Não, gente, estou tremendo. Barriga está enrolada, entendeu? Está tudo... Você acha que é natural? Não. Apesar do pastor que riu da minha cara, eu sou tímida. Mas eu venci isso. Então você não pode. Eu sou assim, eu vou morrer assim, não tem como eu mudar. Tem como você mudar sim. Eu sou a prova viva disso. Eu mudei por causa de um chamado de Deus. Porque quando nós éramos da igreja, de uma igreja local, que nós éramos pastores auxiliares, meu trabalho era de bastidor, que é o que eu amo fazer. Eu amo aconselhar, amo cuidar, amo organizar. Entende? É o meu trabalho, é algo que eu tenho, que eu faço em toda a minha vida, não só na ministerial, mas em coisas profissionais, em casa, eu gosto disso. A partir do momento que Deus nos chama para ensinar, ministrar e subir no altar, pregar o microfone, para mim, quase tive uma síncope. Eu falei que Deus estava falando com a pessoa errada. Quantas vezes você já falou assim: Deus, isso não é para mim? É para você. Ele está te chamando. É para você, sabe por quê? Porque Ele sabe que independente das suas limitações, o amor que você tem pelas pessoas é o que vai mover o teu chamado. Deus não vai se mover por aquilo que você tem como unção, ou por aquilo que você tem como qualidades. Não, Deus vai se mover por causa do amor que você tem pelas vidas. Não sirva ao Senhor se não for por amor às vidas, porque isso de nada vai valer. Amém? Nós precisamos clamar por esse amor. Eu não sei vocês, mas a gente sentiu uma mudança muito drástica após pandemia. Porque antes da pandemia, as pessoas vinham na igreja e elas sentavam aí, recebiam a palavra. Não havia uma cobrança de uma intimidade maior.
Mas depois da pandemia, eu percebi nas igrejas uma necessidade de conexão das pessoas. Tinha pessoas talvez que vinham aqui, elas não precisavam ter contato com os apóstolos, elas recebiam a palavra e tudo era maravilhoso. Mas depois da pandemia, as pessoas ficaram carentes. Carentes de abraço, carentes de atenção, carentes de alguém que pare para olhar nos olhos. Guto, volta aqui, amor. Traz o celular. Porque hoje é assim, né? Você está conversando com a pessoa. Então, amor, a gente tem que resolver aquilo lá. Lá da igreja. Do quê? Lá do ministério, lá do On Fire. A gente tem que fazer uma reunião. Tá, você vai prestar atenção em mim? Sim, vai falar. Eu consigo fazer. Não, só mulher consegue. Não sei se vocês estão rindo, não entendi. É assim. Você está conversando com a pessoa, ela não olha no seu olho, ela fica mexendo no celular, ela fica olhando o que está acontecendo em volta. Gente, presta atenção, se nós queremos agregar pessoas para a igreja, trazer pessoas para o reino, nós precisamos olhar, nem piscar na hora que a pessoa está falando com a gente. Ela precisa se sentir amada, importante, valorizada, sabendo que aqui, lá fora não estão dando valor para ela, mas aqui ela tem valor. E o valor está nessas pequenas atitudes, que talvez antes não importavam antes da pandemia, mas agora as pessoas precisam criar conexão. Não adianta, as pessoas querem conexão. Meu Deus, até saiu da minha página. Então nós precisamos estar acessível. Acessível não é disponível, ok? Disponível é quando você está 24 horas disponível. Não, nem Jesus ficou 24 horas disponível. Ele tinha um tempo de dormir, de orar, de subir no monte, de comer. Ele tinha tempo para tudo, tá? E nós não estamos disponíveis, nós somos acessíveis. Então, quando você está na igreja, gente, você está na igreja. Você tem que estar acessível às pessoas. Se o seu trabalho é a recepção, larga o celular, fica atento e você está acessível a todas as pessoas que entrarem. Se você está fazendo intercessão na hora do culto, você tem que estar acessível, prestando atenção no que está acontecendo. Não é pensando no arroz que ficou lá cozinhando, o ferro se eu deixei ligado. Não, nós precisamos estar no lugar. Você já esteve num lugar que você não estava? Não é? Nós não. Odres novos estão no lugar que o Senhor nos colocou. E odres novos exalam o vinho novo para tocando as pessoas. O vinho novo não é só para mim, é para eu tocar a vida das pessoas. Então não dá para você ser uma pessoa fechada, inacessível. Por exemplo, Aline, pessoa que fica na recepção não pode ser pessoa que não sorri. Você pode pôr ela em outro lugar. Você pode pôr ela na intercessão, pode pôr ela para ela estar... Mas na recepção tem que ser pessoa que mostra até o terceiro premolar. É o dente do siso. É molar, desculpa. É de dentista, desculpa. É porque na verdade é o dente do siso, né? Eu me empolguei aqui na ministração, né? Que eu falei pré-molar. O pré-molar é aqui na frente. Eu falei que o terceiro que não existe é lá atrás. Terceiro molar. Tem que mostrar tudo. Sabe aquelas pessoas que dão aquelas gargalhadas que mostram todos os dentes? É essa pessoa que tem que estar lá na recepção. Porque a pessoa que está chegando, ela está abatida, triste, cansada, machucada, magoada, com todo tipo de problema. E ela tem, a primeira pessoa que ela tem que se receber é uma pessoa que vai sorrir para ela, que vai abraçar, que vai... Eu não sei, gente. Dá até raiva da pessoa. Dá para falar assim, por que está sorrindo tanto? Boa noite, por quê? Boa noite. São essas pessoas, por quê?
Tem muita pessoa, gente, que volta na igreja porque foi abraçada lá na porta. Nem prestou atenção na palavra. Nem sabe o que foi ministrado. Mas por causa do abraço que ela recebeu lá na recepção, ela voltou para a igreja. Ela voltou nos cultos. Então não tem jeito. Essa marca é uma marca que não tem como. Lá na missão, quando tenho os cultos de final de ano, que tem aquele culto... Esqueci o nome? Do encerramento, isso mesmo. Aí a gente faz uma escala, né? Pra ficar lá na porta para receber as pessoas. Quem fica? Quem você acha que é escalado sempre? O Guto e o apóstolo Marcélio. Porque eles são os que mostram todos os dentes. Abraça todo mundo conhece. Olha, às vezes eu não conheço as pessoas. Né? Às vezes a gente estava no imersão, as pessoas passavam, cumprimentavam. Oi, pastor. Oi, tudo bem? Abraçavam. Mas não sabia quem era a pessoa. Porque é muita gente, concorda? A gente não conhece todo mundo. Mas o Guto e o Marcélio, eles conhecem todo mundo. Aí eles sempre ficam na porta. Porque eles abraçam, ele leva até o lugar, fica jogando conversa fora. E eu fico olhando e falo, gente, mas é um dom, gente. Você quer esse dom? Pede pro Guto orar por você. Não pede para mim, pede pro Guto. Quarta marca, compaixão. Precisamos enxergar a necessidade daqueles que estão ao nosso lado, aqueles que nos cercam. Porque acima de nós, abaixo de nós, dos nossos lados, nós temos pessoas falíveis, limitadas, que precisam de ajuda. Desde os apóstolos até o membro, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos ter uma necessidade. Nós precisamos estar atentos à necessidade das pessoas. Isso é compaixão. Jesus tinha isso. Ele estava cumprindo o propósito dele, que ele já sabia o que era que ele tinha que fazer. Mas ele viu uma viúva vindo com o filho morto. O que ele foi fazer? Ele continuou indo lá. Tenho que cumprir meu propósito. Peça para outro. Ele fez isso? Ele parou para orar. Nós precisamos parar. Nós precisamos parar para olhar a necessidade. Não dá para passar por cima das pessoas com rolo compressor, com a desculpa que você está cumprindo o seu propósito. Estou cumprindo o meu chamado, não dá para parar para falar com você. Dá para parar sim. Dá para parar para falar. Dá para parar para orar. Se Jesus fez isso, nós precisamos fazer. Pensa comigo, aquela multidão de gente ouvindo Jesus pregar. E aí chega a noite, Jesus fala, gente, olha esse povo todo está com fome, o que nós vamos fazer? O que os discípulos disseram? Manda para casa. Despede eles. O que Jesus fala? Não, eles ficaram aqui me ouvindo, eu não posso despedir eles assim. Você entende como o nosso coração é peludo? Nós não podemos nos mover dessa forma, nós temos que nos mover pelas marcas de Jesus. O líder deve estar atento às necessidades dos seus liderados e os liderados atentos às necessidades dos líderes. Todos nós precisamos estar atentos às necessidades dos membros da igreja e das pessoas que estão chegando. Pedro era uma peça fundamental para que a igreja fosse estabelecida, amém? Não era? Quem sabe quem é Pedro? Amém. Pedro, ele era uma peça fundamental para a igreja de Atos. Jesus sabia disso. Ninguém sabia disso, só Jesus. Amém? Só que Pedro tinha um problema. Qual era o problema de Pedro? Não, gente, só Guto vai acertar. Qual era o problema de Pedro? A sogra. A sogra de Pedro era um problema, apóstola, porque ela era doente. Eu e Guto já tivemos que desmarcar ministrações do Mapas por causa dos nossos pais, que ficaram doentes. Jesus sabia
Olha o olhar de Jesus. Gente, por que estaria que Jesus curou a sogra de Pedro? Pensa comigo. Qual o propósito de estar isso na Bíblia? E aí foi uma vingança antecipada. Tá, entendi. Nada disso, gente. Não escuta esse menino, não. Pensa comigo. Jesus sabia do potencial e daquilo que Pedro viveria. Ele sabia que a casa de Pedro precisava acompanhar ele nesse chamado. E uma mulher doente iria atrapalhar. O que Jesus fez? Todos felizes com a sogra? Amém? Vamos orar por isso. Pensa comigo, gente. Ai, pastora, que bobagem. Não é bobagem. Não é bobagem porque eu e Guto já desmarcamos ministrações por causa dos nossos pais. Essa é a atenção que você como líder precisa ter. Nós no On Fire, nós temos um grupo, e quando tem os On Fires, a gente pergunta quem de vocês vão, e muitas vezes eu preciso ter a sensibilidade de saber que aquele jovem, aquele adolescente não vai porque não tem dinheiro, não vai porque tem alguém doente na família. Eu preciso ter sensibilidade de falar, não, a gente vai te ajudar financeiramente, você não vai dessa vez, mas a gente vai estar orando pelos seus pais, orando pela sua saúde. Não é passar um rolo compressor, você vai, não quer saber por quê, não se mostra interesse, não tem sensibilidade. Gente, compaixão, empatia, amor. Todo mundo quieto, que eu sei. A gente vai entrando na rotina ministerial e a gente vai entrando num rolo compressor de fazer tudo. Tem que fazer isso, tem que fazer o congresso, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. E aí a gente vai esquecendo de que a prioridade são as pessoas. E não o chamado, o propósito. A prioridade são as pessoas. Sabe por quê? Sem pessoas você não cumpre o chamado. Sem pessoas, eles não conseguem estabelecer um ministério. Então as pessoas são mais importantes do que a visão, o ministério e o chamado. Nós devemos ser facilitadores na vida das pessoas. Quinta marca que eu já ministrei sobre isso é o serviço, né? Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio servir por amor. Ele não veio servir porque ele queria ser alguém famoso, alguém conhecido, ganhar dinheiro. Não, ele veio servir porque ele ama as pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Jesus veio para servir por amor. E essa tem que ser a sua motivação. Você está aqui hoje por amor a Deus e às vidas. Se a sua motivação não está alinhada com isso, ore. Busque ao Senhor, busque seus líderes, fale, me acompanhe, me ministre, vamos fazer um jejum, porque eu preciso me alinhar a isso, eu preciso amar as vidas. Muitos servem porque querem posição, como aqueles dois, João e Tiago. Eles estavam servindo com Jesus, mas eles queriam sentar um do lado direito e um do lado esquerdo. Jesus não veio por causa de posição, Jesus veio por amor às vidas. Essa tem que ser a nossa motivação, amém? A sexta marca de Jesus, que você precisa ter, a marca da correção. Ai, pastora, a marca da correção? Sim. Vamos falar de Pedro. No mesmo texto que Jesus usa Pedro, numa palavra profética da igreja, que a igreja vai ser levantada, né? Estabelecida. No mesmo texto, Jesus fala que vai morrer na cruz e Pedro fala, eu não deixarei. Jesus fala para ele o quê? Arreda-te de mim, Satanás. Nós não vamos crescer no ministério sem correção. Não existe o ministério do passapano. Sabe o ministério do passapano? Ah, tudo bem, deixa. Não, tem que ter correção. Correção com amor. Correção sem exposição. Vou dar um exemplo.
A Aline faz uma escala. A pessoa não veio, a pessoa chegou atrasada, né? Qual a postura, a primeira postura da Aline? Descobrir o que aconteceu. Orar, ajudar, ver qual foi o problema, né? A partir do momento faz novas escalas. Percebeu que a pessoa mantém o padrão, sempre atrasado, sem pontualidade. Aí chega o momento da correção. Primeiro a compaixão, depois a correção. Isso é para tudo, até para os seus filhos. Se você já fica nervosinha de Jesus e já quer dar um tapa no primeiro momento, já está errado. Primeiro a compaixão. Primeiro sentar e ensinar. Persistiu. Aí vem a correção. Entenderam? Vocês estão com uma cara. É assim mesmo, gente. É igual louvor, né? Louvor, a pessoa não vem para a escala, chegou atrasada. O líder do louvor tem que fazer a mesma coisa. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? A pessoa vai falar, vai ministrar, vai orar, ok. Criou uma rotina de atraso, de negligência. É correção. Não dá para passar pano. Esse negócio de passar pano, gente, é péssimo. Não podemos fazer acepção de pessoas. Passa pano para um, não passa para o outro. Se for para passar pano, passa para todo mundo. Se for para corrigir, corrija todo mundo. Isso é muito sério. Tá? Isso é muito sério. E eu e o Guto vivemos isso em determinados locais que nós passamos, como pastores auxiliares, onde nós víamos os pastores. Ah, esse aqui deixa, ele é assim mesmo. Não, esse aqui tem que ser. Não, não existe isso, gente. Não existe para Jesus, no reino de Deus, 2 pesos, 2 medidas. Lembra do sim, sim, não, não? Vale para isso. Não tem passapano. É correção para um e correção para outro. Não importa se você tem dinheiro, se você não... Porque tem isso também. Lá em São Paulo. Não corrige porque a pessoa tem um dízimo alto. Não tem isso não, tá? Aqui na Yamir não tem isso não. Aqui é corrigido. Não importa a sua profissão, não importa se você é médico, não importa se você é faxineira, não importa se você é advogado, se você trabalha de vendedor, não importa. Aqui somos todos servos. E todos somos tratados de igual forma. Amém? Limites. Por que você vai falar de limites? Porque Jesus pôs limites. Eu lido muito com jovens, eu e o Guto. Muitos jovens casados. E aí o jovem casa e o pai e a mãe não quer largar o jovem que casou. Né? Quer ficar com o jovem. Dando palpite na vida do jovem, né? E aí esses jovens nos procuram. E aí a gente pede para procurar o apóstolo Jesus. Não, tô zoando. A gente ministra sobre os limites. Jesus fez isso. A mãe dele chegou, como o próprio pastor Léo diz aqui, para fazer seu primeiro milagre. Ele não estava preparado. Ele falou que ali não era o momento dele ainda, né? Mas a mãe dele insistiu. Não, filho, eu imagino Maria, né? Eu tenho uma Maria em casa. Não, filha, mas vai ficar chato, a família. O que vão pensar? Você e o Guto não vão no aniversário, né? Vocês têm esse problema porque os seus pais são apóstolos da igreja. Os meus não são pastores. Meus pais fazem parte de uma igreja, mas não são pastor. Ai, mas você não vai no casamento da fulana, da tia, mandioquinha, periquitinha e não sei quem, né? Ai, vocês vivem para a igreja, aquelas coisas, né? Tudo bem. Quem já ouviu isso? E aí você tem que pôr os limites. Naquele momento, Jesus falou o quê? Tudo bem. Foi lá, fez um milagre, a mãe dele ficou feliz, não ficou? Ok, eu também faço às vezes para minha mãe ficar feliz. Mas aí um dia, a mãe chega, né? Avisa meu filho que eu estou aqui. Manda falar que sou eu. A mãe dele, estou aqui, ó, estou aqui. Faço um corredor para eu chegar até ele, né? E aí Jesus fala, quem? Minha mãe e os meus irmãos são todos vocês que estão aqui. Ele fala para a multidão.
Porque Jesus pôs limites. A igreja sempre vai precisar. O ministério sempre vai precisar, não é verdade, apóstolo? Mas não tem momentos que você tem que pegar a apóstola, pegar na mão e falar, a gente vai ter que dar um tempo de descanso? A igreja não está precisando? A igreja não precisa sempre? Mas não tem um momento que vocês têm que falar? A gente tem que tirar uns dias para descansar. A gente tem que tirar uns dias para estar com os nossos filhos. A gente tem que tirar uns dias para estar com os nossos netos. O que é isso? Limite. Por quê? Porque a sua família também faz parte do reino de Deus. Eu não gosto muito, mas isso é uma coisa minha e do Guto, tá? Eu não gosto muito daquele ditado, jargão, né? Que a família está acima de tudo. A prioridade é minha família. Aline, não vou vir na escala, porque a prioridade é minha família. Família é o primeiro ministério que Deus me deu. Eu não gosto desse discurso. Por que eu não gosto? Porque para mim, a minha prioridade é Deus. Não estou falando de ministério. Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amém? E aí as pessoas vêm com escala de prioridades, não é assim? Família, trabalho e ministério. Para mim e para o Guto não é assim. Para mim e para o Guto é Deus acima de tudo, família, ministério, trabalho no mesmo patamar. Por quê? Porque a família que Deus me deu faz parte do reino de Deus. O trabalho que Deus me deu faz parte do reino de Deus. E o ministério que Deus me deu faz parte do reino de Deus. Então eu tenho que pedir discernimento e sabedoria para eu equilibrar as três coisas. A família não está acima do meu trabalho. O meu trabalho não está acima do ministério. Eles andam numa linha. Tudo Deus acima. E eu trabalhando nos três em equilíbrio, para que todos fluam da mesma forma. A partir do momento que eu abraço a família e abandono o trabalho e o ministério, aquilo que Deus me deu vai ser displicência minha. A partir do momento que eu abraço o ministério e abandono a família e o trabalho, é displicência, porque Deus me deu uma família e um trabalho. E a partir do momento que eu abraço só o trabalho e largo a minha família e o ministério, eu estou sendo displicente, negligente. Vocês entendem? Por que a gente colocou numa linha para equilibrar? Porque eu quero ser excelente nas três áreas. Eu quero ser excelente com a minha família, excelente no meu trabalho e excelente no ministério. E para isso eu preciso carregar essa marca do limite. Porque tem dias que eu vou dizer não para o ministério para estar com a minha família, mas tem dias que eu vou dizer não para a minha família para estar com o ministério. Tem dias que eu vou dizer não para o meu trabalho para estar na igreja. Tem vezes que eu vou te falar, pastor, não consigo chegar porque eu tenho que ficar no trabalho até mais tarde. Isso é o que? Equilíbrio, essa marca de limites eu consigo só com Jesus. É só Jesus, é só o Espírito Santo. Buscando o Espírito Santo e orando e falando, Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Onde o Senhor quer que eu esteja? Foi assim com Jesus que Ele fez com a família. E conosco não pode ser diferente, amém? Limites precisam ser postos para que cada um saiba o seu devido lugar e até onde podemos falar e quando precisamos nos calar. Não é porque eu tenho liberdade com os apóstolos que eu vou falar tudo que eu penso. Porque as pessoas às vezes têm intimidade com o pastor, com a pastora, e acham que pode falar o que quer. Ah, eu sou sincera. Não, você é mal educada. Eu pego muito no pé dos profetas. Que os profetas falam, eu falo o que Deus mandou. Aí eu falo, Deus não mandou, porque Deus é educado. Deus pode ser justo, mas Ele é educado. Vocês entendem isso, gente? A gente acha que a gente pode falar tudo. Eu sou livre, eu posso falar o que eu penso. Não, não pode.
Você pode falar aquilo que Deus mandou você falar. Não é sua opinião. Não quero saber sua opinião. Não quero saber o que você pensa. Eu quero saber o que Deus está falando para você. O que Deus está falando para você quando você está buscando Ele lá no secreto, na sua vida com Deus. É isso que eu quero saber. Então tome cuidado. Cada um tem a sua posição. Tem o tempo para falar e o tempo para se calar. Amém? E a sexta marca e última marca. Já estamos aí encerrando para fazermos os 10 minutos de intervalo. Discipulado. A marca de Jesus é a marca do discipulado. Nós temos um seminário só sobre discipulado, mas aqui eu vou só pincelar. Jesus, ele senta com os discípulos, ali em Mateus 5, versículo de 1 a 2, e ele fala: ao ver as multidões, Jesus subiu no monte e sentou-se. E aos seus discípulos se aproximaram, e ali ele começou a ensiná-los. E aí vem toda a bem-aventurança. Esse é o discipulado que nós precisamos carregar. Os discipulados do quê? De sentar com as pessoas e ensinar. Isso é importantíssimo. A Aline tem que sentar com com as pessoas que estão ali e ensinar. Os apóstolos têm que sentar e ensinar. Você tem que sentar na sua casa com os seus filhos e ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus. As bem-aventuranças. Sabe o que fala nas bem-aventuranças? Tudo sobre comportamento. Tudo sobre caráter. Tudo sobre atitudes. De um reino que não é esse. Que é o reino que nós vamos viver com Jesus. Um reino que Ele quer estabelecer aqui nessa terra. É isso que falo. É sobre isso o discipulado. É sobre isso que você tem que gastar tempo na sua casa com os seus filhos. Falando, ensinando. Não adianta nós cobrarmos coisas que nós não ensinamos. Muitas vezes você quer que o seu filho ore em casa, você não ora. Você quer que o seu filho leia a Bíblia em casa, você não lê. Você quer que o seu filho pare de ficar no celular, você não sai do celular. Discipulado é exemplo. Você vai formar uma pessoa como Jesus. Qual o erro do discipulado dos últimos anos? Antes da pandemia. Era um discipulado para crescimento de igreja. Então o discipulado é o quê? Você trazia pessoas para trabalhar no ministério, para a igreja crescer. Só que discipulado não é isso. Discipulado é você ensinar pessoas a serem como Jesus. Discipulado é formar pequenos cristos, formar discípulos, formar pequenos cristos. Foi isso que Jesus fez com os 12. E quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles se tornaram como Jesus. Eles fluíam como Jesus. Eles tinham os dons de Jesus, eles tinham os dons do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos, pagar preço em discipulado. Tem muita gente servindo a Jesus sem refletir Jesus. Nós não podemos servir a um Deus e termos atitudes de homens carnais. Nós precisamos ter atitudes de homens e mulheres espirituais. Isso é discipulado. Ser como Jesus. Como que eu sei, pastora, se eu sou como Jesus? Bom, é só você passar por um momento de pressão. Quando tiver tudo bem, não vai dar para você saber se você está como Jesus, né? Mas no momento da pressão, da adversidade, na hora que as crianças começam a gritar em casa, na hora que o marido chama atenção, na hora que a mulher chama atenção, aí você vai mostrar se você está refletindo Jesus ou não. Na hora que o apóstolo corrige você, na hora que o líder chama a sua atenção, aí você vai mostrar se você parece ou não com Jesus. E isso é uma marca que nós precisamos ter, de sermos como Cristo, e as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa convivência, aonde for, não só aqui na igreja, elas olharem para nós, enxergarem Cristo e quererem ser como Cristo. É disso que nós precisamos. Levante do seu lugar, mostra de novo a marquinha. Pode levantar, quero que você levante. Mostre a marquinha da sua cicatriz.
E fala para a pessoa que está do seu lado: eu carrego as marcas. E você vai profetizar, eu quero que você olhe para ela. Você vai repetir comigo: eu carrego a marca do caráter de Cristo. Eu carrego a marca da humildade. Eu carrego a marca da compaixão. Eu carrego a marca do amor. Eu carrego a marca da compaixão, do serviço, da correção. Eu carrego a marca dos limites. Eu amo a Deus acima de todas as coisas. E eu carrego a marca do discipulado, de ser como Jesus. Amém? Você pode declarar de novo? Eu carrego a marca do discipulado, de ser um discípulo de Cristo, de ser como Ele, a sua imagem e a sua semelhança. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui porque queremos nos tornar melhores, odres novos, que contenham o vinho novo que o Senhor vai derramar nesta tarde. Então nós fomos tratados na nossa dureza, na nossa rigidez, nos tornamos flexíveis para a unção vir sobre nós. Jesus, a água viva, é aquele que nos amoleceu. O Espírito Santo amaciou esse odre para nós recebermos essas marcas que nós vamos carregar no nosso serviço, na nossa casa. Por onde nós passarmos, nós vamos carregar as marcas de Jesus, as marcas de Cristo, Pai. Eu profetizo que cada líder, cada diácono, cada membro que está aqui, cada pastor, Pai, que todos nós seremos marcados, Senhor, com as marcas de Jesus. A marca daquele que nos escolheu, a marca daquele que nos elegeu, as marcas que o Senhor carrega, as marcas da cruz estão marcadas sobre nós nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo. Diga assim: pequeno intervalo. Pequeno é pequeno. Tá bom? Então agora são 18h03. 18h13 nós vamos começar, para que a gente possa terminar às 19 horas em ponto, para que a gente tenha um tempo para o jantar, e aí depois a gente dá continuidade. Eu posso? Quer dar outra direção? Pessoal, só para entendimento, você vai fazer um xixi, beber uma água, eu queria muito que você, pós-intervalo, sentasse na cadeira e ficasse na cadeira, porque a gente tem visto muita movimentação. Então, se você quiser se movimentar, esses 10 minutos você tem para fazer aquilo que você quiser. Depois eu gostaria que você desfrutasse desse banquete que está sendo oferecido aqui no altar. Posso ouvir um amém? Então você tem 10 minutos a contar de agora. Ô, minha equipe técnica, coloca um fundinho musical para nós, baixinho. Pode ser uma música, troca. Não precisa ser o fundo musical de pregação.
arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Que o nosso louvor não seja um momento, apenas lágrimas vazias, não, 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 sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, só falta na tua chama em nós, Senhor. Vem queimar em nós. Nós não queremos simplesmente emoção, algo passageiro, momentâneo. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não, 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 não. Deus está acendendo uma chama em nós e esse fogo não se apagará. Ei, Jesus. Quando Deus nos chama de luz do mundo, Ele nos compara com chama de lamparina. Lamparina tem pavio que queima do lado de fora e todo mundo vê, mas o que mantém a chama da lamparina acesa é o azeite que ninguém vê do lado de dentro. Não adianta a gente ter pavio pegando fogo do lado de fora e ter só isso, porque pavio sozinho pega fogo, mas o fogo logo para de pegar. O que faz a diferença entre quem permanece aceso e quem apaga no meio do caminho é o azeite que está preservado do lado de dentro. Oh, Jesus!
Oh, meu Deus! Deus está levantando uma geração que ainda se preocupa em guardar azeite do lado de dentro. E que ainda se preocupa em guardar azeite nas madrugadas, nos momentos de oração, no secreto. Deus está acendendo uma chama e ela não se apaga. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não é uma chama passageira, não, 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 não. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não é apenas um momento, não, 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 não. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Acende essa geração, acende no Senhor, que o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Erga suas mãos e diga: o fogo arderá. Vamos, 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 vamos. O fogo continuamente, e não se apagará. Nós queremos constância em ti, constância em ti. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. E não se apagará. Vamos, vamos, vamos. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias. Que o nosso não seja honrado com os lábios, nos corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias, oh Jesus, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade? De que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Se o meu coração não queimar por ti. Quem fez xixi, fez. Quem bebeu água, bebeu. Quem não bebeu, não bebe mais. Vai. Otávio. Toca o povo aí. Vamos, senta. Gente, isso é fila pro banheiro das mulheres? Meu Deus.
Amém? As mulheres que estão na fila aí, vocês permanecem na fila aí, faz xixi rapidinho, enxuga rapidinho e volta. Fiquem em pé, por gentileza, queridos. Glória a Deus. Quem está sendo edificado, dá um glória a Deus aí. Amém. Absorve, hein? Absorve. Isso é preciosidade. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Você está sendo abençoado, não? Amém. Eu e Bárbara estamos muito felizes. Obrigado, viu, Nicolás? Obrigado pelo convite. Como a Aline falou no começo, é um convite que já tem 3 anos. Né? A gente teve um pouquinho de dificuldade de encaixar as agendas. Loucura isso, né? Mas a gente sabe, a gente entende os momentos de Deus, né? A gente tem que buscar, isso eu e Bárbara, nós temos falado muito sobre isso, sobre alinhamento, diga assim, alinhamento, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos buscando, uma reunião de alinhamento, né? E a gente tem buscado muito isso, o que está nos céus, quando a gente busca os louvores para on fire, as palavras, não é simplesmente mais uma palavra. O que a galera está tocando aí fora? O que as igrejas estão tocando? Eu não quero saber o que a galera está cantando. Eu quero saber o que os anjos estão cantando. Eu quero saber o que os céus estão falando. Qual é o tema atual dos céus? Mas isso dá trabalho, porque você tem que buscar. Você não vai simplesmente ler algo que está pronto. Lógico, como Bárbara disse, nós temos tudo aqui preparado, já nos nossos seminários. Mas aprenda algo, vocês têm que estar sempre alinhados com os céus, para que você esteja sempre atualizado com aquilo que Deus quer fazer. Tudo bem ou não? Você pode até preparar a sua ministração, preparar ali a liturgia da sua reunião de diaconato, de liderança, mas nunca engessem o Espírito Santo. Sempre separem realmente um momento para buscar, Senhor, é isso que o Senhor tem para esta igreja, neste momento, neste minuto? E de repente o vento sopra, como a palavra do Senhor diz, o vento sopra e nos leva para onde Ele quiser, amém? E eu quero falar aqui rapidamente, antes de nós irmos para o nosso banquete, aleluia, tem comida, né? Tem comida, aleluia, glória a Deus. Fala de comida, a irmã deu até glória ali, mas é assim, O crente, quando não tem comida, a gente fica todo esquisito. E eu fico meio assim quando eu ministro antes do jantar, porque normalmente quando eu ministro antes de jantar é liberado visões às pessoas, não sei porque você está rindo. Não enxerga mais o pastor, começa a enxergar uma perna de frango, um espeto de picanha, ali uma galinhada, aleluia, mas se segura aí que já já a gente vai jantar. E nós temos hoje mais uma palavra de encerramento. À noite nós vamos estar falando sobre o poder da aliança, aleluia. E nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor. Vai ser um tempo de nós renovarmos os nossos votos com o Senhor e com também os nossos líderes. Tem um texto que eu quero ler para você aqui. Eu vou falar um pouco sobre a excelência no serviço. Bárbara ministrou com muita autoridade, muitos tópicos. Talvez se eu for repetir, eu ver que eu vou repetir o pulo aqui, porque a gente tem que fluir, ter realmente bem otimizado o tempo. Isaías capítulo 54, verso 1. Isaías 54, verso 1 diz assim: canta alegremente, ó estéril. Canta você que não deu a luz. Olha que interessante. Como que pode alguém estéril cantar alegremente? No verso 2, na minha versão diz assim: amplia, alarga o espaço da tua tenda, estendam as cortinas das tuas habitações e não o impeças. Diga assim: eu não posso impedir o que Jesus quer fazer na minha vida e através da minha vida. Alonga as tuas cordas, firma bem as suas estacas. E no verso 3, vamos ler juntos o verso 3. Porque transbordarás para direita e também para esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades assoladas. Aleluia. É um texto muito já pregado, muito conhecido, mas é interessante alguns pontos onde fala
de um cenário de esterilidade, onde neste cenário eu preciso cantar alegremente. Eu não sei qual o cenário que talvez você esteja vivendo no teu ministério, na tua vida pessoal, profissional, financeira, no teu casamento. E na vida ministerial, muitas vezes nós falamos: a vida ministerial é uma pequena parte da minha vida. É verdade. Porém, quando eu não estou bem dentro de casa, quando eu não estou bem na minha vida financeira, na minha vida profissional, automaticamente eu não consigo me desenvolver bem no ministério. É ou não é uma verdade? Quantos aqui já vieram servir a Deus com dívida? Quantos aqui já vieram servir a Deus e em casa estava tudo de ponta cabeça, a criança gritando, é marido xingando e você veio servir? Quantos? E é um cenário muitas vezes de esterilidade. Mas aqui o profeta diz, ó, canta alegremente mesmo dentro desse cenário. E continua dizendo, ó, alarga o espaço da tua tenda, estende, né? E ele diz assim, olha, só que não me impede. E é interessante esta palavra. E nós sabemos, a palavra do Senhor diz que a porta que Deus abre ninguém, e a que Ele fecha ninguém. Só que eu posso fechar a porta da bênção. Deus me abre uma porta tremenda no ministério, na vida financeira, na vida profissional. Aí eu começo a chegar atrasado, começo a fazer tudo errado, aí fecha a porta. Não foi culpa de Deus, nem do diabo, foi minha culpa que não mantive esta porta da bênção aberta. Então algo que nós precisamos entender nesse texto aqui. Ali Deus disse ao profeta, não o impeça. E eu sou o único que pode impedir o fluir de Deus e o transbordar do vinho dentro deste odre que sou eu. Os odres, eles não podem se romper, se quebrar, eles têm que transbordar. Levanta a tua mão direita e diga assim, os odres, que sou eu, quando for cheio do vinho novo do Senhor, eu não vou quebrar, eu não vou romper, eu vou transbordar para a direita e para a esquerda. Aleluia, amém? E é interessante que todo crescimento de ministério, todo avanço de ministério, todo transbordar, ele seja a área que for, muitas vezes acaba sendo impedido por causa de algo que nós chamamos o famoso termo do crente, desorganização. Diga assim, Deus não habita no meio da bagunça, né? Fica tranquilo que Deus não está revelando nada aqui. Não tem como Deus fazer você fluir na tua vida ministerial, espiritual, no teu casamento, no teu ministério, se estiver bagunçado, né? Há necessidade, mas Jesus ensinou. Marcos capítulo 6, não precisa ler, nem precisa colocar ali para a gente não ganhar tempo. Marcos capítulo 6, você conhece o texto onde Jesus, e Bárbara citou essa questão da multiplicação dos pães e peixes. É interessante que antes de Jesus clamar, apresentar aqueles poucos pães e peixes aos céus, antes de dar graças, o que ele fez? Diga assim, Jesus organizou o grupo, né? Ali mostra que ele disse, vamos separar entre grupos de 50, entre grupos de 100, aí ele pega os pães e peixes, levanta aos céus, dá graça, e aí quando ele desce, gera a multiplicação. Diga assim, antes do milagre, vem a organização. Diga assim, antes do fogo, eu preciso restaurar o altar. Amém? Quantos lembram de Elias? Antes de clamar pelo fogo, ele teve que restaurar o altar. E o que nós estamos fazendo aqui no dia de hoje, e o que os pastores têm feito todos os dias, todos os cultos, buscando o que? Um tempo de restaurarmos o nosso altar com Ele, para que sim o Senhor possa enviar o fogo e a gente possa viver os milagres. Aleluia. Diga assim, antes de transbordarmos de unção, temos que arrumar a casa. E é muito interessante, algo que eu gostaria de quebrar nesta noite, um conceito que precisa, deixa eu ver se eu consigo me explicar bem. Não é o termo, mas é o conceito do voluntariado. Diga assim, voluntariado.
Eu até me arrepio quando eu escuto voluntário. Há muitos anos eu e Bárbara temos batido nessa tecla do conceito, não estou falando da nomenclatura. Talvez você possa ter o título ao grupo dos voluntários, como nós temos aqui os cooperadores, que não tem nada a ver com voluntariado, mas tem lugares, eu não sei se aqui tem isso, vocês têm isso, chamado voluntários, o ministério de voluntários, cooperadores, não, mas voluntários não. Há anos, eu e Bárbara temos batido isso em todas as igrejas que vamos, para quebrar não a nomenclatura, mas o conceito de voluntariado. E há um tempo atrás, o Theo Hayashi, da igreja Zion, no Brasil, em muitos lugares, igreja em vários lugares, ele começou a bater nessa tecla sobre que nós não somos voluntários. Deixa eu te dizer algo. O conceito de um voluntário, vamos parar e pensar um pouco. O que é ser um voluntário? Quantos podem responder isso para mim? Hã? Não responde todo mundo junto, que senão eu não consigo entender daqui. O que é um voluntário? Hã? Vai quando pode. Não, mas vamos falar de coisa boa. Faz sem esperar nada em troca. Tudo bem? Não espera reconhecimento, porque é um serviço voluntário. Ele não recebe nada, ele não vai para receber um salário, porque é um serviço voluntário. Vamos falar mais, de uma forma melhor do serviço do voluntário. O voluntário, ele abre mão de um tempo para ele, para entregar para o próximo. Há erro nisso? Há pecado nisso? Há dolo? Não. Agora, se eu trago isso para o ministério, já fica um pouco mais complicado. Ah, pastor, mas a palavra diz que nós temos que nos entregar com coração voluntário. Sim, o meu coração, ele é voluntário, ele não é obrigado, eu entrego porque eu amo, meu coração é voluntário. Porém, quando eu trago isso para o reino de Deus, quando eu trago isso para o ministério, eu preciso lembrar que quando Jesus começou a comissionar o seu exército, ele não chegou ali na beira do mar da Galileia e disse: quem quer me seguir? Quem são os voluntários? Quem se levantaria para se voluntariar, para andar comigo e implantar o reino de Deus? Ele fez isso? Não. Pelo contrário, se você pega textos como João capítulo 15, verso 16, ele diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Então, eu preciso quebrar este conceito de voluntariado e trocar por escolhido. Fala para quem está do teu lado, apesar da tua cara, diga isso para ele: você não é um voluntário, você é um escolhido de Jesus. Amém? O próprio Pedro, que Bárbara ministrou aqui com muita propriedade, Pedro, a palavra do Senhor diz em algumas cartas, ele diz: vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são uma raça. Fala para quem está do teu lado de novo: você é uma raça eleita. Você nem esperou molhar o bico. Nós somos raça eleita. O reino de Deus não é uma ONG, organização não governamental, não. Primeiro, que existe um governo do nosso Deus. Segundo, que não somos o reino de Deus não é formado por voluntários, mas sim por escolhidos, por eleitos, aqueles que entendem que foram chamados por Deus. Então, se eu fui chamado por Deus e me entendo como eleito, não há problema de eu ser chamado a atenção. Eu tenho então compromisso, porque o voluntário é assim. Voluntário, você não veio ontem. Desculpe, o meu serviço eu faço quando der e quando eu. Agora, quando você é um eleito, quando você é um escolhido, e o teu líder diz: você não veio ontem, e aí você vai falar: me perdoe, porque eu abri mão do meu chamado sem te avisar, e abrir uma brecha no mundo espiritual, porque eu tenho um chamado, e dentro desse chamado eu preciso ter compromisso. O voluntário não tem compromisso. Já o escolhido,
ele tem o seu compromisso com os céus. Se os céus mandaram através dos filhos dele aqui na terra, eu vou seguir. Por isso a importância, e a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, porém pouco os. Eu posso trazer isso para a salvação, mas eu quero trazer esse texto para a vida ministerial. Muitos são chamados, Deus não faz acepção de pessoas, mas poucos são os escolhidos. Pastor, quem são esses escolhidos? Diga assim: os escolhidos são aqueles que atenderam o chamado de Jesus. Então eu posso entender que você está aqui porque você é um escolhido de Jesus. Mas não é para você se achar, é para você entender a responsabilidade que é ser um escolhido de Jesus para o ministério. Não estou falando de salvação, estou falando de vida ministerial. Quantos estão entendendo? Nós fomos dispostos e aceitamos esse chamado. Por isso que o ministério, eu sempre falo isso, o ministério não é para qualquer um. Aliás, você não é qualquer um. Você aprendeu hoje que você é filho. E como filho, Deus te chama para servir. E como servo, Deus te chama para... Daqui a pouco eu vou falar o que Deus te chama. E eu preciso entender que há um privilégio muito grande sobre esta eleição. Nem todos vão servir a Deus falando em ministério. Há um erro muito grande, que precisa também um conceito que tem que ser quebrado, que todo mundo que chega na igreja tem que ter alguma função na igreja. Um grande erro, muitas vezes, é tirarmos empresários das suas empresas, onde Deus os chamou para ser verdadeiros mantenedores, alicerces da igreja. Tiramos ele do trabalho, dizendo: esse trabalho não tem nada a ver, vem servir aqui a igreja. E ele abandona o seu chamado, que era de manter ao Senhor, manter a casa do Senhor. E aí ele vem para servir a igreja, fora do chamado que Deus colocou sobre ele. E o que acontece? Eu destruo a casa dele e acabo enterrando um talento que Deus colocou sobre ele. Quantos estão entendendo? Estou dando um exemplo. Por isso a importância de entender qual é o teu chamado. Por isso a importância de entender que não é todo mundo que entra por aquelas portas, que Deus vai comissioná-los para ter uma função e uma unção dentro aqui da igreja. Muitos Deus tem chamado para fazer a diferença nas universidades. Muitos tem chamado para fazer diferença no meio da política. Muitos tem chamado para fazer a diferença no meio corporativo, nas empresas. Quantos estão entendendo? E muitas vezes temos essa cabeça, essa tradição de que obrigatoriamente a pessoa precisa entrar na igreja. Não, você tem que servir a Deus. Talvez Deus queira fazer a diferença na casa daquela pessoa primeiro, e verdadeiramente isso é. Se eu não sei cuidar da casa do Senhor, da minha casa, como eu posso querer cuidar da minha casa? Quantos entendem isso? E aí o que acontece? Quando eu estou fora do meu chamado original do Senhor, o ministério acaba ficando pesado, acaba ficando cansativo. Estamos conversando isso com o pastor Léo ali um pouquinho antes. Muitos têm perdido o brilho nos olhos. Sabe aquele friozinho na barriga no início do namoro? Lembra? Quantos lembram? Ih, pastor, faz tempo, a minha lembrança é branco e preto disso que você está falando. Aí casa, os anos vão se passando, e o friozinho da barriga, aquela ansiedade santa de encontrar a namorada, o friozinho da barriga na frente vai para a espinha. Onde agora não tem mais aquela ansiedade santa de ver, de ficar horas no telefone, de encontrar. Não, mas agora o frio na espinha tocou, já fica aquele desespero. Levanta a tua mão e diga assim: que o friozinho da espinha volte para a barriga hoje. Diga assim: principalmente, que o brilho no olhar da essência de servir a Jesus, como no começo, volte hoje, em nome de Jesus. Eis que tenho contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Meu irmão, eu sirvo a Deus desde 1999. Alguns aqui não eram nem nascidos.
Outros já estavam fazendo hora extra, mas tudo bem. Um dia eu estava sentado, me converto. Estava sentado assim numa cadeira, toda a minha família, nos convertemos. Alguns sabem do nosso testemunho de libertação. E aí passou um jovem, cutucou, né, meu ombro e falou assim: ei, até quando vocês vão ficar sentados aí esquentando o banco? Vamos trabalhar para Jesus? Eu nem sabia o que era isso. Eu falei, dá graças a Deus que eu abandonei a macumba, abandonei a prostituição, eu tenho que servir a Jesus. Quando eu fui ver, eu já estava lá fora cuidando de carro. Eu já estava trabalhando de segurança na marcha para Jesus. Cadê o pastor André? Servindo, né, para variar. Que ele, né, está sempre vocês envolvidos com a marcha para Jesus. Eu quase tinha acabado de se converter, fui chamado para trabalhar ali para ajudar no cordão de segurança do primeiro trio elétrico, onde o apóstolo e a bispa Sônia ficavam ali para iniciar a marcha para Jesus. Eu nem sabia quem era apóstolo, nem sabia quem era bispa, nem sabia o que estava acontecendo, mas eu estava lá. E aquilo, o serviço ao Senhor, o amor começou a crescer tanto pelas vidas, vendo a dedicação pelas vidas, vendo aquele amor pelo próximo, que, meu irmão, desde aquele dia, nunca mais eu parei de servir ao Senhor. Mas os anos vão se passando e muitas vezes o cansaço vem, as decepções, as frustrações, aquilo que Bárbara falou. Muitas vezes as frustrações com sistemas, com homens, com situações, com momentos muitas vezes dentro de casa, e a gente traz para o ministério, e você acaba, até um dia quando o diabo soprou no meu ouvido e disse assim: esquece esse negócio de servir, fica na igreja, mas esquece esse negócio de ser pastor, é muito confusão. Quase que na hora eu concordo com ele. Por alguns segundos ele falou: fica sentado, fica tranquilo, não se envolve mais, você vê que não tem benefício algum. Falando assim, eu ouvi rapidamente, segundos. Estou falando isso diante do Senhor. E na hora eu pensei, realmente, para que passar por tudo isso? Passou alguns segundos, literalmente eu falei: arreda-te de mim, Satanás, porque eu tenho um chamado, uma eleição, e aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, o que eu faço hoje para Ele, é tão pequeno, não para pagar, mas por honra. E sabemos que quando estamos fazendo a obra é pesado, mas eu não quero mais fazer a obra, eu quero cumprir a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é, não temos que fazer a obra. Quantos aqui já tiveram que bater laje, levantar muro? Quantos? Obra civil, construção civil. É pesado ou não é, mano? É uma ripa. Você soa, fica tudo arrebentado. E tem gente que está assim no ministério. Por quê? Ao invés de entender que todas as vezes que perguntavam para Jesus: o que você veio fazer aqui? Ele nunca disse: eu vim fazer a obra do... Ele vai fazer: eu vim cumprir a vontade daquele que me chamou. E a vontade dele, não estou falando que é simples, não estou falando que é de qualquer, não, a responsabilidade é muito grande, a carga é muito grande, não o peso, mas a carga é muito grande. E aí eu entendi, eu falei: Satanás, bata em retirada, e Jesus, me perdoe se em algum momento passou pela minha cabeça deixar o ministério para me tornar um crente normal. Ia para o céu, tudo bem ou não? Mas existe um chamado, existe uma unção sobre a minha cabeça e sobre a tua cabeça, que Satanás vai sempre tentar roubar, trazendo dúvidas, trazendo questionamentos. E muitas vezes o sistema eclesiástico na igreja, não estou falando da igreja gloriosa, mas muitas vezes na nossa cabeça, essa cultura quer muitas vezes nos afastar do chamado original. E aí, pastor, o que eu faço? Eis que tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. E ali lhe dá a dica: lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das velhas obras. Não velho de empoeirado, não, mas a essência precisa voltar.
E estamos falando de odres. Lemos o texto de Isaías que diz que nós vamos transbordar. Um odre não vai romper, ele vai ter que transbordar. Aleluia. E é interessante porque nós temos, não vamos ministrar isso hoje, não dá tempo, mas nós temos em uma das nossas ministrações do Mapas, nós falamos sobre vasos de honra e vasos de desonra. E falando sobre odres, que é nada mais do que um recipiente, que um vaso. Paulo diz ao seu filho espiritual Timóteo, diz assim: numa grande casa há 2 tipos de vasos. Aliás, tem esse termo, né? Não sei se aqui em Barretos usa, o vaso. Quantos já chamaram alguém de vaso? Fala para quem está do teu lado, o vaso. Não, não é um vaso sanitário, é vaso mesmo, de instrumento. O vaso. Quando você fala vaso, você está falando que aquela pessoa é um recipiente. Tudo bem ou não? Só que se aquele vaso estiver vazio, ele simplesmente vai servir para uma decoração. Quantos aqui tem planta em casa? Não estou falando pessoa planta, estou falando de planta. Meu irmão, se não houver uma utilidade, vai ser apenas algo decorativo. Mas você não foi chamado para decorar o reino, você foi chamado para implantar o reino. E só pode implantar o reino quem tiver uma essência nesse vaso, nesse odre, que é uma essência de ouro. Paulo diz, Timóteo, há 2 tipos de essências, há 2 tipos de vasos, há 2 tipos de odres. Uns de ouro para honra, outros de barro para desonra. E é muito interessante porque quando nós falamos sobre o vaso de barro, e eu citei isso agora na oração, muitas vezes nós buscamos nos quebrarmos diante do Senhor. E um dia, apóstolo, eu estava ministrando sobre isso num lugar e fui chamado a atenção. Não, Deus não quebra ninguém, o meu Deus não quebra, desculpa. O meu Deus, se eu permitir, Ele me quebra, mas para me construir, não para me jogar fora. Mas eu preciso me quebrar diante dEle, eu preciso descer do pedestal, eu preciso quebrar o meu orgulho, diminuir para que Ele cresça. Isso é quebrantamento, isso é se abrir para o Senhor quebrar. Quantos estão entendendo? Agora, diante do Senhor eu sou um vaso de barro, mas no ministério eu preciso ser um vaso de ouro. Nenhum amém. Um vaso de ouro. O ouro aguenta a pressão. É ou não é, Nicolas? Quanto mais fogo no elemento ouro, melhor ele fica. Quanto mais fogo no ouro, a purificação vem, ele se torna mais limpo e mais lindo ainda. Agora, se eu sou um vaso, um odre, que ao invés de ter ouro, eu tenho barro, o que acontece? Na primeira chamada de atenção, eu me quebro todo. Ah, não fala assim comigo. Esse é o voluntário. O voluntário é um vaso de barro, onde eu não posso falar nada que ele se quebra. Agora, o escolhido é um odre, é um vaso de ouro, que quanto mais pressão, que quanto mais fogo, melhor ele fica. É ou não é? Quanto mais batia no povo de Israel, mais eles cresciam. E nós fazemos parte profeticamente deste povo, amém ou não? Quanto mais perseguição, mais nós vamos crescer. E nós precisamos buscar isso. E é interessante que os apóstolos, eles chegaram a um determinado momento que eles precisavam dividir esta carga. Quando se fala do ministério do diaconato, que eu fico muito feliz em falar sobre o ministério do diaconato, porque quando se fala do diácono, se fala de Jesus. Porque Jesus ele é um diácono por excelência. Porque diácono vem da raiz diáconos com K, que quer dizer servir a mesa. É Ele que coloca diante de nós uma mesa. Tudo bem ou não? Então, a palavra do Senhor diz, eu quero ler rapidamente aqui para já irmos para o nosso tempo. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias crescia muito o número dos discípulos. Houve murmuração entre os helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo o quê?
esquecidas na distribuição diária. Verso 2. Então, os 12 apóstolos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhi dentre vós 7 homens de boa reputação. Leia ali: boa reputação, cheios do Espírito, cheios de sabedoria. Diga mais uma vez: boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais nós vamos encarregar deste serviço. E quanto a nós vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. E o parecer agradou a toda a comunidade. Elegeram Estevão, que era um homem qualquer. Estevão era um homem cheio do Espírito, cheio de fé. Diga assim: cheio de fé e cheio do Espírito. Onde estão os diáconos aqui? Filipe, aliás, quem quer buscar um nome para algum filho ou um neto, está ali uma lista para você. Filipe, Prócoro, Nicanor. E tem gente que fala mal de jogo de time de futebol. Temos 2 aqui: Timão, Parmeira e Nicolau, prosélito de Antioquia. Verso 6, perdão. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E olha o verso 7. Olha o resultado dessa distribuição de função, desse entendimento que os apóstolos tiveram. Espera aí, nós estamos sendo roubados no tempo de preparar a palavra, não estamos conseguindo, porque temos que preparar a palavra, temos que servir as mesas, temos que ajudar a entregar cesta básica, temos que cuidar do estacionamento, temos que cuidar das crianças, temos que correr ali com o ministério de casais, precisamos de ajuda. E aí o Espírito Santo deu a direção a eles, que eles precisavam dividir a carga, mas não com qualquer pessoa. E o resultado está ali, vamos ler juntos. Crescia o quê? E em Jerusalém se multiplicava os crentes. Não, se multiplicava, volta lá, filho. Se multiplicava o número dos discípulos. Deixa eu te dizer algo. Nós não podemos preparar a igreja para receber crentes. Nós não temos que ajustar, alinhar os ministérios, seja qual for, para trazer povo para a igreja. O que nós temos que separar funções, derramar unções, liberar a vida das pessoas, para que a palavra de Deus cresça dentro da igreja e para que o número de discípulos se multiplique. Como Bárbara disse aqui, uma das marcas de Jesus era o cuidado com o discipulado. Eu não preciso ter gente na igreja, porque está cheio de igreja, lotada de pessoas vazias de Deus. O que eu preciso é ter igreja que tenha discípulos. Porque quando os discípulos estiverem aqui, pode vir o vento, a tempestade, porque o discípulo, ele não é odre de barro, ele é odre de ouro. Então pode vir o vento que for, falar o que for, ele tem convicção daquilo que o Senhor o chamou. Pode vir o vento e a tempestade, ele não vai abandonar o barco no meio do caminho. Então o número de discípulos cresciam, e também, olha aqui que tremendo, até os sacerdotes, até nós, vamos obedecer mais. Olha o resultado de você delegar funções e levantar pessoas nas suas unções. E eu e Bárbara temos, com o nosso entendimento, a gente fala muito sobre ministérios que são alicerces. Diga assim, alicerces. Existem 4, diga assim, 4 é um número de equilíbrio. Quer ver? Eu vou mostrar para você. Você está sentado numa cadeira, quantas pernas tem aí? Nós temos visto aqui, quantas perninhas tem aqui nesse púlpito? 4 rodinhas. As estações do ano, quantas são? As estações do ano, elas dão equilíbrio à temperatura da terra, tudo bem ou não? Está muito quente, de repente vem mais o frio, dá um sopro do outono, e é assim que funciona. 4 também são as primeiras fases da lua, que determinam
a questão das marés, tá certo, professor? É assim, diga assim, 4 é um número de equilíbrio. Então eu entendo, desculpe os outros ministérios, mas uma igreja só consegue viver isso aqui, esse crescimento de discípulos, se estiver caminhando com esses 4 alicerces. Os demais vão agregar, mas igreja que não tem esses 4 ministérios que eu vou citar para você, a grande chance de não crescer de forma sadia é muito grande. Pode até inchar, mas aí vem o diurético espiritual do diabo e ó, já viu igreja com inchada? Lotada, depois não vem ninguém, o pessoal foi tudo embora. Temos que ter consistência, igreja sadia. E é muito interessante porque nós entendemos com essa caminhada nossa aí por alguns ministérios durante esses anos, que uma igreja que não tem o ministério de intercessão estabelecido, o ministério das crianças, o ministério da adoração, que envolve artes, dança, e o quarto, que é o ministério do diaconato, não é uma igreja que vai conseguir caminhar debaixo de equilíbrio. Quantos dizem amém? É ou não é? E é interessante, pastores, que vamos muitas vezes a lugares que a maior preocupação do pastor ali que vai estabelecer a igreja é ali o tamanho do altar, ali o altar, quantas cadeiras vão caber, mas ele não pensa se tem uma sala para ministério infantil. Ele não pensa se a localidade da igreja facilita para as pessoas chegarem. Aqui em Barretos é diferente, porque aqui, meu irmão, você não tem esse monte de trânsito, é aquela confusão. Aqui é bem mais tranquilo que São Paulo. Em São Paulo, se você não estabelece uma igreja onde seja próxima do metrô, próximo de ponto de ônibus, lugar para estacionar, meu irmão, não dá certo. Mas muito mais do que isso, nós já fomos ministrar em igrejas onde o ministério infantil era uma Kombi. Quantos conhecem Kombi? Na porta da igreja, onde as crianças eram jogadas literalmente ali dentro, lugares onde as crianças são as mais... faz um desenho para a tia aí, para depois mandar para o teu pai. Meu irmão, primeiro que não é a tia, são mestres. Tem alguém que trabalha no ministério infantil aqui? Não. Vocês são professoras, mestres. Não é tia, alô. É mestre, é professora. Quantos tem sobrinho? Sobrinho faz o que quiser com a gente. Só não é pior neto que faz com o vô. Mas não é assim? E muitas vezes nós, quando damos essa conotação da tia do infantil, aí é a loucura. Mas quando entende que vai com a professora, com a mestre, é diferente. Então lá abandona as crianças. Ministério de intercessão, que é o ministério de batalha espiritual, sem intercessão não tem vitória, não tem céus abertos. Ministério de adoração, meu irmão, se não houver adoração, a Arca da Aliança não chega. Um dia eu fui ministrar e fui abrir o culto e um quebra-pau no altar. Normalmente tem alguém da adoração aqui? Não. Isso nem tem na adoração, né? Quebra-pau. É vaidade, é orgulho. O capeta adorando a confusão. Eu parei e falei assim: vocês resolvam entre vocês. Tragam a arca. Falei baixinho para eles. O pessoal olhando assim, ficou olhando que nem vocês, como se eu estivesse dando uma direção profética. Para eles entenderam assim. Não, nada disso. Eu estava descendo a lenha, dizendo: ó, enquanto vocês não trouxerem a Arca da Aliança aqui, eu não começo a pregar. Não abro o culto. Mas aquele não veio não é momento agora de confusão. Pede perdão para o outro, traz a Arca da Aliança aqui, senão não vou começar. Aí um pediu perdão, abraçou. Aí eu falei: amém, a paz do Senhor, boa noite igreja. Estamos aqui começando mais um culto. A responsabilidade de trazer a Arca da Aliança não é minha. É do Ministério da Adoração, Ministério da Dança, as artes. E falando do diaconato, pare de achar que o ministério do diaconato é um ministério braçal. Um grande problema é esse. Eu lembro que um dia, eu falando com... A gente também é boa fé, né? Não vou falar isso. Isso você quer ouvir, né? Cheguei para ele e falei: poxa, eu gostaria que ele me ajudasse no diaconato. Nós éramos líderes de diaconato nesse ministério que nós estávamos. No anterior, eu e meu irmão, nós éramos líderes de uma equipe do diaconato. Tinham 4 equipes de diaconato. Cada uma tinha 200 pessoas. 200 diáconos em cada equipe, eram 4.
Era algo muito grandioso. E a gente veio com muita bagagem. E muito feliz daquilo que Deus fazia através dos diáconos. Um diácono cheio do Espírito Santo. Um diácono que, se alguém manifesta demônios, ele não sai correndo chamando os pastores para expulsar. Ele fala: caiu comigo, então você vai cair comigo. Ah, pastor, eu tenho medo. Boa reputação, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. São as marcas de um diácono. E eu olhei para aquele homem e falei assim: poxa, esse cara do meu lado vai ser muito bom. Eu falei para ele: olha, se não gostar, eu fazendo, Léo, cara, achando que eu estava mostrando uma mesa para ele de oportunidades, para ele crescer ministerialmente. Falei: você não quer estar comigo e Bárbara no diaconato aqui? Sabe o que ele me respondeu? Quantos querem saber? Fala assim: o que, pastor? Ele falou: pastor, não leva mal, mas eu estou almejando voos maiores. Para Moá? Eu falei: isso para mim? Eu fiquei tão passado, eu fiquei com essas caras aí. Porque eu defendo o diaconato, meu irmão, com unhas e dentes, né? Que eu sei muito bem o que é. E ele falou assim: pastor, não me leva mal. Mas eu falei: mas como assim? Não, eu estou almejando agora o ministério da adoração. E ele voou tanto, que eu não sei onde mais ele sumiu da igreja, ninguém sabe. Porque ele voou muito alto, Nicolas. Um potencial, meu irmão. Se o potencial a gente não colocar em atividade, ele vira uma potência, ele explode. Eu preciso colocar ele nos trilhos corretos. E aí eu falei: o quê? Achar que o ministério do diaconato é uma escada. Eu começo, como o Bárbara falou, começo do diaconato e vou subindo. Meu irmão, estar no ministério do diaconato é a coisa mais linda, é o lugar maior que você podia estar. É ser como Jesus, servir ao próximo, tudo isso que Bárbara falou. E não é para qualquer um. Você é diácono. Não, que você é diácono, você está começando. Não, eu sou um diácono. Eu sou uma diaconete. Não, diaconisa. Não é porque tem apóstola, tem apostila, depende do nível. Eu sou um diácono. Fale isso com um orgulho santo. Quantos estão entendendo? Não, mas quando eu for pastor, você vai ver. Você vai ver o que eu vou fazer. Ixi, pastor Léo, esse pessoal aqui, Nicolas, quando eu for pastor nessa igreja, o negócio vai explodir. E vai mesmo. Vai. Com essa tua arrogância vai explodir. E você sabe que uma das piores coisas é a arrogância espiritual. Meu irmão, nada é sobre nós. Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre o Senhor. E meu irmão, durante todos esses anos, eu tenho aprendido que o melhor lugar e o maior lugar mais alto que eu posso estar é aos pés do Senhor. Estive nesse ministério durante muitos anos, o ministério de onde eu me converti. Cheguei em um dos maiores cargos, que lá era cargo, onde chegou um momento onde Deus disse: o teu tempo acabou. E eu insisti, porque um dos maiores Isaques, dos mais difíceis de nós entregarmos, 2 foram muito difíceis. Primeiro foi o meu primeiro filho que eu tive que entregar ao Senhor. E o segundo foi a minha vaidade. Porque lá eu tinha reconhecimento, lá eu tinha salário, viajava de jatinho, tinha anel, tinha televisão, ministrava para milhares de pessoas, fazia programa de televisão, substituía o líder máximo da igreja. E eu fui cada vez mais me afastando de Deus. Atende, porque às vezes é Deus falando para você desligar. Eu esperei. Não, e um dia, você sabia que um dia eu fiz essa brincadeira? E tocou meu telefone? Não. Aí eu falei: vocês não podem ficar assim, porque eu tenho pai idoso, eu tenho, todo mundo quis nem saber, né? Porque aí eu caí na minha própria piada aqui. Mas voltando aqui. Mas eu fui me aproximando dos homens e me afastando de Deus. Porque eu não tinha mais tempo para orar, não tinha mais tempo para buscar, estava quase perdendo a minha empresa, estava entristecendo a minha esposa, estava mentindo para aqueles que acreditavam, a ponto do líder falar para mim assim:
eu quero você na televisão, porque a tua imagem passa credibilidade. Eu falei, uau, que demais. Que demais não. O que eu estava falando, que era uma mentira, não o evangelho, mas outras situações, estava endossando o erro. E a pior coisa é você induzir e endossar o erro de alguém. E eu lembro que eu chegava em casa, já estamos indo para o fim, chegava e falava, amor, e aí? O que você achou do programa? Foi legal o programa hoje e tal? Você assistiu? Ela falou, assisti. E aí, como que foi? Eu falei, tudo certo, só que você sabe que tudo que você falou lá é mentira, né? Você viu que ela falou que eu não orei para casar? Quantos ouviram ela falando isso? Pelo contrário, eu orei. Por isso que hoje eu vivo o que eu vivo, porque eu tenho uma mulher de Deus do meu lado. Uma mulher de Deus que falou para mim assim, Gu, você está se perdendo. Não, mas começa a enxergar. Porque eu nasci nesse ministério. Para mim, eu não consegui enxergar nenhum ministério além da qual eu estava. Mas ela me fez entender que existia uma vida fora da bolha. Diga assim, a vida fora da bolha, que chama-se reino de Deus. E eu observei o reino. E até o dia que eu falei assim, acabou. E aí eu fiquei mais um ano. E aí Deus falou assim, você vai fazer queda de braço comigo? Eu falei, Senhor, mas existe um povo. Aí Deus falou, você tem marca nas mãos? Você tem cravo nas mãos? Não, eu preciso fazer a diferença lá. Você tem marca nas mãos? Que depois o apóstolo Gésio veio confirmar essa palavra. Não, mas um ano. Deus falou, então agora você vai começar a passar vergonha. Eu nunca tive dificuldade para ministrar para jovens. Fui ministrar um dia no acampamento, 2.500 jovens. Minha voz não saía. Eu me enrolava, não via. Quando eu descia, destravava. Aí Deus falou assim, você vai continuar insistindo? Teu ciclo aqui acabou. Aí Ele falou, agora você vai ficar doente. Eu subia no altar, estou falando isso diante de Deus aqui. Meu corpo ficava cheio de pipoca, todo empelotado. Descia, passava. Deus falou, até quando? O que mais eu preciso fazer? Porque eu quero alinhar a tua rota. Meu irmão, quando Deus quer alinhar a tua rota, se tiver que te jogar do barco para vir uma baleia, Ele vai fazer isso. Mas Ele quer que você volte para o teu propósito. E eu estou falando isso aqui para pessoas que talvez estão servindo a Deus, mas com o coração diferente, com o coração dividido. E aí eu cheguei e falei, Senhor, eu vou obedecer a Ti. Falei, amor, fica em casa. Tirei o anel do dedo dela, porque tinha um anel de autoridade. Peguei, levei lá, entreguei. Tá aqui, orei. Aí falei, ufa, tô livre de Faraó. Foram os piores anos da minha vida. Passamos por dificuldade financeira, passamos por tantas vergonhas. Ah, pastor, mas Deus... Por quê? Nós saímos no momento certo, só que com o coração errado. Porque ao invés de abençoarmos a terra da qual nós nos alimentamos durante muitos anos, nós amaldiçoávamos, nós fofocávamos, nós ficávamos falando mal, e isso trouxe destruição para nós. E eu falei, não, mas pera um pouquinho, eu já não estou mais no Egito, já saí debaixo da cuba. Manja aquele negócio da macumba, que você vai sair da macumba, o pai de santo fala assim, vai sair, você vai, agora você vai morrer, fica com medo. Meu irmão, tem gente que acha que é isso. O que você não pode é sair debaixo da cobertura das mãos do Senhor. Os homens nos dão direção, paternidade, mas cobertura de proteção quem nos dá é Jesus Cristo. E através dos nossos pastores e apóstolos, nós somos direcionados ao nosso propósito correto. E aí, eu comecei a perder todos os meus títulos diante da comunidade. Chegava em lugares onde eu era reconhecido. Ah, o Bispo Guto, olha aquele da TV. Eu tinha que chegar depois e sair antes dos cultos em várias igrejas. Isso, e até um dia que eu cheguei numa igreja e estava cantando aquele louvor lá. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. Que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Sabe esse louvor? Começou a falar comigo. Se quebranta, se quebra.
E aí eu entendi que o maior lugar que eu poderia estar era aos pés de Jesus. E fui me despindo de tudo aquilo que eram cargos, títulos, que não eram unções. E aquilo começou a me aliviar. E aí, de Bispo Guto, sendo conhecido em muitos lugares, aí eu ia nos lugares e as pessoas falavam: quem é você? Ah, você é o marido da Bárbara. Alô? Eu falei: sim, sou marido da Bárbara. Como estão entendendo? Mas eu me abri para passar por esse processo. Diga assim: boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. São marcas que o Senhor precisa encontrar na vida de cada um de vocês, diáconos, diaconisas, líderes, liderados, pais, filhos. Boa reputação, bom nome. Quando o apóstolo Paulo chega, a palavra diz que ele ouviu falar sobre Timóteo. Não que Timóteo era um grande pregador, eloquente, conhecedor da palavra, mas ele dava bom testemunho para os seus irmãos. Aquilo que Bárbara disse, o teu caráter, você ser o mesmo aqui e lá fora, porque o teu caráter vai autenticar o teu dom. O teu caráter autentica a unção. O que é caráter, pastor? Conjunto de características de alguém. As pessoas olham para você, elas têm que enxergar Jesus. Bom nome, aqui e lá fora. As pessoas precisam ouvir falar de você bem. Isso vai chamar a atenção de Jesus. Quantos estão aqui? Cheios do Espírito Santo. E para encerrar aqui, cheios de sabedoria. Uma das grandes marcas que eu e Bárbara temos buscado é a sabedoria. Sabedoria para lidar com o próximo. Sabedoria para lidar com si próprio. Sabedoria para lidar com a unção. Sabedoria para lidar com as funções, com o ministério. Não é fácil. Como Bárbara falou aqui, muitas vezes somos frustrados lá fora. Ninguém nem sabe o nosso nome. E aí a gente chega num lugar, e a gente tem até o crachá com o nosso nome, e aquilo vira um ídolo para nós. Ah, eu sou o presbítero fulano de tal, eu sou o pastor tal. E aquilo, meu irmão, você não pode se esconder atrás disso. Mas isso tem que ser algo que vai honrar ao nome do Senhor. Por isso, vamos continuar insistindo. Nós temos que primeiro nos abrir para ser tratados, para o Senhor tratar dentro, para depois através de nós. Sabe um grande detalhe? Muitos pedem para mim: Bárbara, mentoria. Queremos uma mentoria para fazer a nossa igreja crescer. Eu falo: então vamos começar a mentoria. Primeira aula, primeiro dentro, para depois fora. E nós começamos a lidar com o caráter. Pergunta para mim quantos alunos nós temos. Pergunta. Depois da primeira aula, nenhum. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer ser confrontado. Eles querem uma fórmula mágica para ampliar a igreja. E aí quando você começa a falar: como está a tua casa? Como estão os teus filhos? Como estão as tuas finanças? Como que você está lidando com os seus liderados? Como que está no teu trabalho? Você recolhe impostos? Como que estão as suas finanças com relação a dízimos? Como que você está? Como que você lida com a tua esposa? Como que você está lidando com... Você honra os seus pais? Esse teu namoro está santo? Como que está funcionando? Dão no pé. Diga assim: primeiro em mim, para depois através de mim. Sabe, Bárbara comentou dessa parte. Teríamos muito mais o que falar, mas eu creio que a gente precisa saber o momento de parar. Bárbara comentou muito sobre essa questão de responder o WhatsApp. Você sabe que, eu não sei aqui quantos trabalham quando marca-se uma reunião com você. A reunião está marcada às 18 horas com o teu chefe. Que hora que você chega? Que hora que você chega? Não, 18 horas não. Se você chegar às 18 horas, você já está atrasado.
15 para 6. E por que aqui a gente chega atrasado? Por que quando marca-se um culto às 18, tem que começar às 18h15 porque não tem ninguém? Estou dando um exemplo. Eu venho de um lugar que pode falar dar o problema que for, falar o que for, mas sempre, e eu trago essas marcas da excelência, pontualidade, da honra e de algo que eu vou falar daqui a pouco para antes participar da ceia. Diga assim: pontualidade, excelência e honra. Ah, mas o Nicolas vai entender, o pastor vai entender. Não, porque Deus entende, Deus é Deus. Então, por que a gente quer a bênção na hora, se a gente chega atrasado? Ah, está atrasado essa bênção, hein, Senhor? Deus fala assim: então, comigo é tudo de qualquer jeito, então com você vai ter que esperar. Fala para quem está do teu lado: eu não sei não, mas esse pastor está tendo revelação da tua vida. Diga isso para ele. Misericórdia mesmo, irmão. Pontualidade, excelência, sabe? Vai cumprir a tua escala. Eu sou de um lugar, meu irmão, que eu cumpria a escala. Pegava a escala domingo de tarde. Não, domingo de manhã. Não, domingo de tarde. E eu ia entregar no outro domingo, no culto das 10 da manhã. Domingo, 2 cultos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo às 6, domingo às 8, domingo às 10 horas. E quando eu estava terminando a escala, dava aquela sensação de: não vejo a hora de terminar não. Puxa, está terminando a minha escala. Dava uma sensação ruim, sabe, Léo? Uma sensação ruim de que, puxa vida, só daqui a quanto tempo que eu vou cumprir a minha escala? Imagine uma igreja gigante com milhares de pessoas. Quando você servia, você valorizava muito aquilo. Era um momento teu de servir a Deus. E muitas vezes a gente vai para a escala, recebe a escala: não acredito, me escalaram de novo lá. Eu não acredito, 2 vezes na mesma semana. Irmão, você pode cobrir isso aqui porque... Não, mas já servi, não tem como. Meu irmão, em nome de Jesus, que volte a essência, volta a alegria, volta o entendimento do privilégio que é servirmos ao Senhor. Você não é qualquer um. O reino de Deus não é uma ONG. O reino de Deus são para pessoas que entendem o seu chamado, entendem que são eleitas, têm compromisso, vão ser pontuais, vão honrar, vão ser pessoas que vão fazer o excelente. Quem quer ser essa pessoa? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe? Pastor, mas é muito difícil seguir tudo isso. Não é difícil se você fizer por honra, não por reconhecimento, nem por recebimento. Sabe por quê? Pastor, mas a gente não espera nada. Sabe por que você não precisa esperar nada? Quantos querem saber? Porque você já recebeu tudo. Vou falar de novo: você não precisa esperar nada. Talvez você não receba nada, porque você já recebeu tudo. E o tudo é o sacrifício de Jesus na cruz. O tudo é Deus olhar para você e para mim e falar: Ele mesmo cheio de pecado, todo cheio de... Por causa do coração dele, eu vou enchê-lo do meu espírito e vou chamá-lo de meu embaixador. Muitos falam: pastor, vocês são muito alegres. Eu sou, meu irmão, porque eu sou filho de um Deus, de um Pai que é bem-humorado. Sabia que Deus é bem-humorado? A palavra diz que Ele ri dos nossos inimigos. E mais do que isso, pensa na tua vida. Na tua não, porque você é perfeito. Vou ver a minha vida. Talvez alguém fale: não, pastor, aqui está tudo. Vou pensar na minha vida. Deus olhar para mim, vindo de uma família de pai de santo, uma família de bruxaria, vivendo uma vida destruída, e Deus falar assim: eu vou chamar vocês, vou colocar o meu espírito sobre vocês, dentro de vocês e para que vocês possam fazer uma diferença, fazer a diferença em uma geração. Aí eu falo assim: não, Senhor, o Senhor tem muito bom humor, né? Porque, Senhor, sou eu aqui, lembra eu que ia levar
a pinga e o vinho para o santo. Lembra eu que ia com meu pai ali para fazer os trabalhos? Lembra eu que minha mãe usava como ali, como sacerdote ali, como primícia dentro da minha casa, como primogênito? Quantos são primogênitos de casa? Primogênito, da casa, da tua família, você é o primeiro filho. Meu irmão, esse termo de primogênito, essa chave espiritual da primogenitura, o diabo também usa. Porque as bruxas ensinaram a minha mãe a pegar o primogênito e aplicar tudo primeiro no primogênito. E eu, sendo o primogênito da minha casa, tudo aquilo que ela aprendia na bruxaria, ela praticava sobre a minha vida. Tem dia que eu parecia um porco espinho cheio de agulha de acupuntura. Tinha outros que eu parecia o Coisa do Quarteto Fantástico, como sabe? Tudo cheio de pedra em cima, de energia. Tem outros que eu parecia filho de faraó, porque um monte de pirâmide em cima de mim. Tem dia que eu parecia o arco-íris, porque era uma luz verde, outra azul, outra a cromoterapia, tudo vinha sobre a minha vida, por ser primogênito dentro da minha casa. Aí Deus pega essa família, nos encontra no meio do velório, onde nós estávamos todos, eu, meu pai, meus irmãos, minha mãe, indo para o cemitério já. E ele para esse velório, e ele toca no nosso caixão. E se você for ver a história de Jesus junto com a viúva de Naim, a palavra diz que aquele menino sentou, ressuscitou e passou a falar. Como que eu posso deixar de falar aquilo que eu presenciei, aquilo que eu tenho vivido? Satanás nenhum vai tapar a minha boca. Em todos os lugares que eu estiver, eu vou contar aonde eu vim e aonde eu estou, e na certeza de onde o Senhor vai me levar. E você, como ministério, como diaconato, meu irmão, tem esse entendimento. Você foi escolhido pelo Senhor para fazer a diferença, para servir a mesa. Não importa se é lá fora cuidando de carro, se é aqui dentro varrendo. Nós somos os primeiros a chegar e os últimos a sair. É ou não é? Nós, aqueles que abrimos a igreja, limpamos, arrumamos, deixamos tudo pronto, tudo preparado, a Santa Ceia preparada, porque alguém teve que preparar. Os carros estão lá tranquilos porque alguém está cuidando. Está tudo certinho aqui, a galera sentada porque alguém pagou o preço de arrumar. Só que não apenas a parte braçal, mas a parte espiritual, porque os diáconos também são intercessores. Porque se eu sou cheio do Espírito Santo, não é apenas para segurar a cadeira para arrumar, mas é para orar, para profetizar. Quando eu estou ali na minha escala de diaconato, junto ali com o apóstolo Géser, eu estou intercedendo, estou guerreando. Não é simplesmente para segurar a Bíblia dele. Quantos estão entendendo? Diga assim: eu sou um guerreiro espiritual. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar este tempo nas tuas mãos. Sabemos, Pai, que poderíamos falar de tantas coisas, mas o tempo está apressado, e sabemos que o Senhor é aquele que faz otimizar o tempo. Aquilo que não foi ministrado, que possa vir de revelação dos céus ao coração dos teus filhos. Que tudo venha a ser ativado e saia do Logos e venha para o Rema. Seja revelado no coração destes homens e mulheres, Pai, que tem pago o preço por esta eleição. Pai, a tua palavra diz que não fomos nós que te escolhemos, mas o Senhor que nos escolheu. O Senhor nos chamou com um propósito de darmos frutos, Pai. Que os teus filhos possam ser os melhores diáconos, as melhores diaconisas, Pai, porque é isso que o Senhor tem para eles neste momento. Então vamos fazer o melhor, e nos sentimos privilegiados por poder servir a mesa do Senhor. Oramos e entregamos esse momento nas tuas mãos, e só aquele que ama servir a Deus, aplauda bem forte a Jesus. Aplauda bem forte a Jesus. Glória a Deus. Meu Deus, quem está sendo alimentado espiritualmente aí, dá um glória. Agora senta, por gentileza. Todos vocês que são cooperadores e diáconos e que servem o corpo de Cristo, vocês vão ficar sentados, porque nós pastores hoje, nós que vamos servir vocês. Nós vamos trazer e vamos estar distribuindo o jantar para cada um de vocês, tá? Então fiquem sentados aí mesmo. Os pastores vão estar passando com as bandejas e nós vamos estar distribuindo. São 19h20 em ponto. Às 20 horas nós voltaremos, ou seja, nós teremos 40 minutos aí de intervalo para você estar jantando, comendo tranquilo, conversando. Que foi, Gemin? Uai, gente. Amém, amados?
Então fiquem à vontade, fiquem sentados. Se você precisar ir no banheiro, vai no banheiro rapidinho e tal. Mas nós estaremos servindo vocês, tá bom?